Bom, gente, uma ótima tarde para todo mundo. Eu sou o Pedro. Hoje estou aqui com o pré-candidato Emerson. Ele- Candidato já, Candidato já, né? candidato. Candidato já, o Emerson, que ele tem muita proposta aqui para Jundiaí. A gente vai discutir algumas propostas dele, a visão dele, como ele tem linear sobre candidatura, sobre quem ele é, a pessoa humana que existe atrás do candidato e principalmente as propostas dele para a população da região e também a parte de estratégias, de como ele vai abordar certas situações aqui na cidade, que é muito precária esse assunto, e também é necessário as pessoas saberem quem votar, para onde votar, qual número, enfim. E eu acho que o Emerson ele tem total proeza e maestria de dominar essa parte de candidatura daqui da cidade. Meu, prazer imenso estar aqui com você, Zé tá meu, bom? Que agradeço, viu? tamo junto, isso aí. Pelo convite. Então, candidato já. Candidato. Vamos fazer uma introdução breve aqui. Eu anotei alguns tópicos que eu acho legal para a gente fazer algumas perguntas, para todo mundo estar ciente. Me fala seu nome, a origem do seu nome, um pouco da sua história. Bom, meu nome é Emerson, eu carrego como Emerson Andrade, da família Andrade. O Andrade vem de origem portuguesa, Uhum. tá? Mas eu sou neto de italiano, português, alemão, espanhol, é uma mistura, né? Igual o Brasil em si, Sim, sim. que nós somos um país extremamente miscigenado Uhum. e não tem como a pessoa falar, eu sou puro, e nisso. Até os índios hoje não são tão puros, Sim, que teve a história dos índios com portugueses e assim por diante. A não ser sim, que você pegar um índio ali na Amazonas mesmo, uma tribo muito no fundo da Amazonas. sim, sim. Mas a minha família é uma família de imigrantes que vieram para o Brasil em 1890, alguns de 1920, né? E a gente teve aquela junção de família. Que legal. Então, essa é a base do nome Andrade que eu carrego com muito orgulho. Pô, interessante. Eu acho que um assunto que todo mundo deveria ir atrás um pouco é sobre sua ancestralidade, em saber, às vezes, um pouco da sua personalidade, de quem você é, e é uma coisa que eu quero muito ir atrás da minha família também, bisavós, mas eu sei que tem pesquisas boas na internet hoje em dia, recursos favoráveis. Eu recomendo todo mundo para saber um pouco da sua personalidade, de quem você é, de como você levar a vida por diante assim na Terra, porque é um momento muito crucial pra gente, né? Eu levantei o meu Uhum. nome dentro de um site específico Sim, e consegui chegar até o ano de 1200. boto Fui fé. levantando e, lógico, a gente tem parte da família que para, a gente não consegue mais porque talvez faltou registro da família, Aham. mas teve um outro lado da família que nós fomos aprofundando, aprofundando e eu fui buscando e sim, isso foi uma coisa interessante que você falou, levantar a nossa ancestralidade é importante, Sim, porque sim. quem não tem história não consegue ter futuro. Nossa, aí você colocou. Eu vou até anotar isso aqui porque, meu, muito, muito bom. Nós precisamos ter uma história para contar para poder ter um futuro digno, né? Eu falo, gente, isso Uhum. serve para o ser humano, serve para um país, Sim, e o Brasil é um país que, infelizmente, não dá valor às suas histórias. sim. Por isso que nós temos tanta má informação, tanta dificuldade em aprender sobre o nosso país também. Caramba. Você pegar um país que nem os Estados Unidos, Aham. as famílias iam de caravana e colonizaram um país. Aqui Sim. no Brasil, foi mandado de outros países pessoas escravizadas, Uhum. pessoas que vieram para levar a riqueza do Brasil embora. Então, não quiseram contar muito a história, porque veio muita coisa mal feita no Brasil. Então, preferiram abafar a história Sim, do que sim. abrir a história. É mais benéfico, né? Até para uma ditadura sensorial e principalmente também para não saberem de onde começar um novo começo, entre aspas, assim, um começo de uma nova história brasileira. É, Faz o, muito sentido o que você o falou. Brasil foi explorado, os Sim, Estados Unidos foi colonizado. é, Essa é a diferença. Países que tiveram colônias e se começaram. Não é Brasil colônia, não, que foi Portugal que montou colônia. É colonizado mesmo. colonizado. É quando você tem um povo que quer fazer aquilo dar certo. Uhum, No nosso caso, foi Portugal querendo levar as riquezas do Brasil uhum. para si, e também vieram trazendo o quê? Escravos, tentaram escravizar nossos próprios índios, depois trouxeram os italianos para cá também para ser, de uma certa forma, escravos da Uhum. lavoura, para trabalhar no plantio.
Então, nosso país ele não tem uma história muito bonita, por isso que abafam a nossa história. Sim, Mas está na hora do povo começar a entender um pouco sobre a sua história, faz sentido. para saber sua origem. Assim, tem até um detalhe curioso que eu acho assim, se você pegar o mapa do globo terrestre, se você dividir ele no meio, os países abaixo já são subdesenvolvidos. Uma Sim, curiosidade muito engraçada, assim, tipo, os países colonizadores, eles estão em cima do globo. Eu acho, porra, eu acho fantástico nós isso. estamos, Um professor de geografia me ensinou isso, nunca se mais você esqueci. parar para observar, realmente, nós estamos abaixo do nível, né? Então, ou seja, Sim. os países onde você vê quadros de riqueza, quadros de prosperidade, são Aham. países que estão acima. E às vezes você vê países minúsculos com poder de riqueza gigantesco. Uhum. E o Brasil, com tudo que tem, Brasil, o que você jogar no chão nasce. A água nós temos em abundância, que nem dizia o Enéas. Nossa. Meu, nós temos É, água em abundância e água falta no mundo inteiro. sim, E a gente é um país ainda de nem segundo mundo, vai quase terceiro mundo, de sim, tão ruim, de tanto nível de pobreza, de tanta dificuldade que nós passamos num país onde era para ser a maior fonte de riqueza do mundo. E sim. nós passamos por isso hoje no Brasil. Assim, vou levantar 2 pontos para você, que assim, o Brasil, ele é o pior, é o melhor e o pior país do mundo em questão de, o melhor em questão de não ter catástrofes naturais, clima, vegetação, agro, a gente domina tudo. Nós somos os maiores exportadores de Solo mais rico. o solo mais rico, exatamente, entendeu? Nós somos os maiores fornecedores, exportadores, enfim, de matéria-prima do mundo. Mas em questão de assim, de ser o pior entre aspas é por conta de política envolvendo fraudes, Eu vou ensinar uma coisa para as pessoas. sim. Não é política, é politicagem. Politicagem, sim. Política é a arte da boa vizinhança, Aham. é a arte de você conversar com um amigo, é a arte de você fazer a política com seus vizinhos, isso é Uhum. política. Tanto que ontem eu ensinei uma pessoa, e é até engraçado. Você sabe o que significa parlamentar? Olha, eu sei, mas eu acho que quem não sabe seria bom você explicar. Parlamentar são pessoas que estão ali para falar pelo povo. Sim. Parlar é italiano, parlar, a palavra falar, Uhum. né? Que aí eu já não sei se vem do latim, porque o italiano também tem muita coisa que vem do latim. Uhum. Mas a palavra falar em italiano significa falar. Um parlamentar é para falar pelo povo. Então, tem que ser eleito pessoas que falem pelo povo. Isso é o político. Uhum. O politiqueiro, a politicagem é nojenta. Sim. A politicagem é aquele que só pensa em si próprio e tudo que ele parte é para trazer para si. Então, é onde você vê 60, 70, até 80% dos que hoje governam aí estão roubando, Uhum. estão criando riquezas e deixaram o contexto de fazer a política. Sim. A política é social, a política é algo que daria benefícios a grupos e não simplesmente a si próprio. E nós, infelizmente, nós vemos muito disso, de pessoas que só pensam em si próprio. Eu estou partindo para o lado da política, não por questão de dinheiro, de riqueza, mas eu quero deixar um legado para os meus netos. Sim. Eu quero deixar um legado para os meus bisnetos Uhum. e assim por diante, né? Porque seria uma forma de deixar a minha história escrita. Porque eu acho que assim, passar pela Terra todo mundo passa. Uhum. 20 anos, 30 anos, 100 anos, pode passar. Mas quando você partir desse plano, por quanto tempo ainda você está vivo? O Cara, tempo que lembrarem de você. esse verdadeiro significado de vida eterna, né? O tempo que lembrarem de você, você está vivo. Sim. E assim, pode ser que façam questão de te esquecer porque você só fez burrada durante a vida Faz inteira e o sentido. pessoal quer te esquecer. Sim, sim, sim. Agora, se você deixar algo bom, meu, Jesus, O maior influencer de todos. 2000 anos, 2.200, 2024 anos Aham. na história aí, Sim. né? Como qualquer um, tem gente que critica, tem gente que fala mal, porque tem, Uhum. mas ele é adorado pela maior parte da população. Mas é aquela coisa, né, Emerson? É bíblico, né? Se não me engano, tá em Apocalipse, nunca seja morno. Ou, assim, não vou saber exatamente a passagem, mas nunca seja morno ou será vomitado pela minha boca. Então, ou você é frio ou você é muito quente, não existe meio termo. Mas, assim, dentro desse levantamento de pessoas que foram, que são consideradas como vidas eternas, porque elas sempre são lembradas, eu quero te perguntar sobre qual a sua opinião e sua conclusão do pensamento do Enéas.
como um herói incompreendido? Ah, Ele te inspira? Como que ele consegue interferir dentro da sua politicagem é o pessoal? política, Da política, a desculpa, política. é. O Enéas, ele é para qualquer político e não politiqueiro, Aham, ele tinha que ser considerado um grande homem, uma pessoa que criou um contexto de política. Ele foi um político que ele tinha 30 segundos para falar e deixou um jargão, meu nome é Enéas, é. e gravou por muita gente Sim, um crânio, uma pessoa extremamente inteligente, com ótimas ideias, mas como todo cara que tem ótimas ideias, e como todo cara que tem um contexto de vida diferente, muito mal compreendido. sim, Ele falava, ele falava que o Brasil tinha um poder gigantesco que era fonte hídrica, né? Que nós tínhamos água para tudo que é lado, e que nós tínhamos que montar um exército poderoso para defender as nossas águas, o nosso sim, sim. tesouro, né? E foi mal compreendido. Na verdade, olhando que o mundo aí afora, nós estamos aí tendo várias guerras de novo, Uhum, várias guerras cruéis aí, tá? Olha, eu nunca fui a favor da guerra, né? Mas a gente olha que tem guerras que às vezes são necessárias para defender a sua soberania, né? Porque se a gente não lutar pelos nossos direitos, a gente acaba perdendo o direito de ser vivo. sim, É mais fácil você lutar e manter o seu país, manter a sua força, do que você ser frio e ser dominado por alguém. faz sentido. Então eu prefiro essa parte mais árdua. E o Enéas me inspira, assim, num pensamento filosófico, assim, de vamos lutar por algo que nós temos realmente interesse em lutar, Uhum, porque a luta é necessária. sim, A luta é necessária. Se hoje a gente fala em tirar corruptos do poder, se nós falamos em tirar vagabundo do poder, não vai ser sendo frio, não, vai ser sendo frio, exatamente. tá? Não vai ser sentar ali, ficar olhando e deixar as coisas acontecer e falar alguém vai salvar. Uhum, Todo mundo tem que lutar para salvar, sim, porque um país que é desunido vai ser um país dominado por tiranos. exatamente. Não, por ser desunido, os seus ideais, você não vai conseguir, qualquer pessoa, né, com base de influência não consegue atingir toda a população, mas só que conseguimos atingir aqueles que têm a mesma ideologia de pensamento e princípios de ideais, assim. E eu acho que isso é o importante, é conversar com essas pessoas e criar uma comunidade em cima dessa partitura, em cima dessa conclusão mental, assim. E como que você consegue lidar com essa comunidade? Como que você instrui essa comunidade para que entendam a sua linha de raciocínio? Rapaz, é difícil. É bem difícil. Ah, é assim, eu falo que todo mundo precisa de conhecimento, é o conhecimento que liberta. Sim, Se você não tem conhecimento, como a gente começou a falar, você tem que saber da sua história para você se tornar alguém, exatamente. porque senão você não é ninguém. E quando a gente passa a ter informações corretas, que hoje, graças a Deus, nós temos muito a internet, que tem ótimas informações, Sim, mas também a internet tem péssimas informações, tem. tá? Como Isso é verdade. qualquer meio social, né? Uhum, Tudo depende das fontes que você vai buscar. Então, assim, se você tem um viés, vamos falar de política, então você tem um viés de esquerda e você preferir assistir quem vai proteger a esquerda, você vai assistir a emissoras de TV que falam bem de esquerda uhum, e assim por diante. Se você tem um viés mais de direita, você vai buscar um de direita. Eu falo que direita e esquerda, embora eu me considere mais de direita do que de esquerda, mas eu falo que direita e esquerda é apenas uma briga para separar o que é certo do que é errado. uhum, Vamos pensar assim: direita, não tem bandido? Tem. sim, Tem muito vagabundo, tem muito picareta na direita. uhum, Esquerda, tem bandido? Tem. Não vou nem citar nomes, porque senão vai sim. parecer que eu sou radical. Então, Não, mas sem nós, por enquanto, porque... é, tem Aham, muito vagabundo, né? Porém, assim, o que nós precisamos é trazer pessoas do bem, com ideias de ajudar a sociedade, uhum, de transformar o nosso país em um país de pessoas que queiram fazer a diferença, lutar por ideais puros e limpos. sim, Voltando para uma parte um pouco religiosa, né, nós estávamos conversando agora há pouco, eu estava sim, falando sim. sobre Jesus Cristo, e Cristo, na verdade, significa cristalino. Cristalino? Jesus ou Cristo. Essa eu não sabia. É, o nome de Jesus é Yeshua, Yeshua Shananda, Uhum, e quando ele
recebeu o grau de cristalino, foi chamado Jesus o Cristo, Jesus o Cristal. Nossa, essa eu vou anotar, cara. E aí, nós precisamos ser um pouquinho igual ele, um pouquinho cristalino, um Sim, pouquinho puro. Quando nós chegamos nesse contexto de sermos um pouco puro, 100% puro, foi ele. sim. Então, quando nós chegamos num contexto de ser um pouquinho puro, nós conseguimos fazer tanta coisa boa, cara. Porque Nossa. se você seguir. Detalhe, tá, gente? Eu não Aham. sou evangélico, não sou macumbeiro, não sei nada, eu sou espiritualista. Sim. Tá? Eu falo que toda religião a gente tira o melhor de cada uma delas. Espiritualista não é espírita. Uhum. Tá? É uma Às visão vezes, mais ampla da situação, né. isso, é uma visão bem aberta. Bem aberta. E quando eu falo de religião é porque eu estudei teologia evangélica, estudei teologia umbandista, Você tem quantas formações? formações de teologia ou formações. No geral, assim, vai, mas vamos pra, tipo, a da teologia. Teologia eu fiz teologia evangélica, teologia umbandista, eu fiz a parte de magias, estudei magia do fogo, magia dos anjos, magia Cara, das ervas, magia dos cristais, magia dos 7 raios sagrados, estudei a parte do Torá, estudei a parte do Alcorão, estudei a parte do ou Cabala, seja, você é o próprio Harry Mandala, Potter, né. isso ligado à religião. Aham. Na área da saúde, eu também tenho formação, sou quiroprata, Sim. acupunturista. Sou a última faculdade, fiz 2 anos de direito, essa eu não aguentei, essa eu abandonei. Sim. E fiz a última faculdade que eu fiz foi de logística. Uhum. Não, o pessoal pensa que logística é transporte, não é. Não. Logística é 2 anos de administração pura. Sim. É do dia que você compra, você tem que fazer aquela compra, chegar até o seu cliente no período certo, Uhum. seu cliente tem que receber num preço bom, então tudo vai depender da sua compra. Uhum. E quando você acabou de comprar, você tem que fazer a logística reversa, ver como foi o atendimento, como foi tudo. É isso que eu acho que é interessante levar para a política. O que que a população está passando, Uhum. qual o caminho para resolver isso, como podemos ajudar e quando ajudar, o que que eles acharam da sua ajuda, Uhum. onde eles chegaram até lá, para a gente ver o que a gente precisa aprimorar e melhorar nisso. O que eu acho interessante é que essa sua experiência na logística, você traz isso como forma de gestão de pessoas. Isso Sim, é muito coeso e de você conseguir trazer essas experiências de vida para uma população que às vezes é carente de um bom gestor. sim. Eu acho isso muito foda. O vereador, ele tem a função de olhar aquilo que o prefeito não consegue olhar, porque o prefeito é um só. Uhum. Vereador, no caso aqui em Jundiaí, são 19. Caramba, 19. Então nós temos 19 pessoas para estar andando pelos bairros e olhar o que que os bairros precisam, o que Uhum. que as pessoas precisam. E vamos falar em uma linha geral. O vereador ele tem que olhar desde a questão de uma poda de árvore, do calçamento, até a questão de saúde, até a questão de creche com idoso, até ele tem que olhar tudo o que precisa dentro da sua cidade. Uhum. Só que muitos vereadores, né, não gosto de citar, mas muitos, tem até videozinhos que mostram aí que eles saem da cova a cada 4 anos, né? Era mais ou menos, Eles é. se enterram, depois de 4 anos eles aparecem e falam assim: "Olha, eu sou o seu vereador". Então, faltando um mês para recandidatura e do Aí eles nada, né? aí eles aparecem do nada e falam: "Não, olha, eu sou o vereador dessa cidade". E a Nossa, eu gente acho fala: isso muito desumano. "Olha, eu que gosto de política, que estou envolvido por política, Aham. tem vereadores que eu não conheço, tem vereadores que eu não E brota do conheço, nada antes da. brotam do nada. Eu conheço por foto. Então você olha e fala: "Ah, esse é tal, esse é tal, esse é tal". Mas quando ele está do seu lado, eu falo: "Quem é?". Tipo assim, a dúvida, sabe, quem é Sim, esse? Porque eu só sei porque eu vi a fotinha dele na internet ou coisa assim, mas nunca vi na câmera, nunca vi num bairro, nunca vi em lugar nenhum, sim. entendeu? Só aparece cada 4 anos realmente. Parece que sumiu, evaporou no ar, viveu numa quarta dimensão, Foi embora na sexta, voltou na outra segunda, né? não viu o que estava acontecendo não viu o que estava acontecendo com a cidade A em gestão si, faz sentido. e depois eles aparecem e falam assim: "Olha, eu estava presente quando aconteceu isso". Aham. Presente aonde? A cidade não estava. Sim, Quantos vereadores sumiram ou não quiseram abrir a boca durante a pandemia? Por quê? Porque era algo que precisava de uma gestão, de alguém lutando por mais.
Gente, Jundiaí, a cidade onde eu amo, Uhum. sou apaixonado por Jundiaí. Você é de onde? Desculpa. Eu sou de São Paulo, De São capital. Paulo, capital. Sou de São Paulo, mas desde que eu vim para Jundiaí, eu me apaixonei por Jundiaí de uma tal forma Uhum. que ai daquele que falar mal de Jundiaí. E como você veio pra aqui, Gelson? Eu vim parar aqui foi até engraçado. Na verdade, assim, eu sou representante comercial, sou Sim. vendedor, essa é minha profissão, porque Uhum. todas as outras que eu me formei eu não uso como profissão, Você não exerce. não exerço. Eu sou formado, mas eu não exerço porque nesse país a gente tem a dificuldade Hum. de receber um salário. Uhum. Salário, às vezes, você estuda 5, 10 anos e quando você vai ver o teu salário é indigno. Você fala: "Gente, por que que eu estudei tanto para receber R$ 3.000, É, R$ 2.000?" Então, sim. acabo não utilizando. E como representante comercial de indústria química, Uhum. é uma área onde eu vejo uma questão financeira um pouco melhor para manter minha família. Ah, eu acho que Jundiaí é uma cidade muito segura, uma cidade que ela tem a proporção de ser mais calma, mais a proporção de saúde, a proporção assim de terras férteis, a economia daqui eu acho interessante. Tem fábrica, tem parque, tem uma diversidade de coisas assim que às vezes as pessoas elas reclamam, mas só que elas nem imaginam como que é o caos de São Paulo. O setor logístico de Jundiaí é o maior setor logístico da América Latina. Sim. Olha o tamanho que nós temos, ou seja, nós estamos entre Campinas e São Paulo, Uhum. Jundiaí está bem no meio. Então, para a área logística, isso foi muito interessante, porque se para no meio, e essa que se para no meio ali, consegue trazer material de Campinas, consegue trazer material de São Paulo, consegue descer para o porto através do Rodoanel, Uhum. e a gente vai abrindo leques. Então, nós temos indústrias, nós temos comércio, comerciante é o termômetro de uma cidade. Faz sentido. Quando o comerciante começa a se sentir que está quebrando, que está com dificuldade, significa que tem coisa muito ruim na cidade Uhum. acontecendo. E ontem eu estava até falando com um amigo que é comerciante, ele falou assim: "Meu, comerciante é o maior", brincando, tá, gente? Sim. "Mas é o maior fofoqueiro da cidade, porque a gente sabe tudo que acontece, desde o que está acontecendo na questão financeira, Aham. até com a mulher do vizinho. A gente sabe tudo". E é verdade. É, ele que já na verdade são os empreendedores, tanto pequenos quanto grandes na cidade, que movem a manufatura e a economia da cidade. E a pergunta é, como que você, qual que é a sua proposta de benefícios para o empreendedor, desde o pequeno empreendedor ao grande empreendedor aqui da cidade de Jundiaí? Qual que é seu diferencial para uma mensagem para todos eles? Bom, o empreendedor, assim, nós passamos hoje muitas dificuldades, eu sou empreendedor, né? Sim, você também. Eu sou representante comercial e, na verdade, eu tenho uma pequena empresa que fornece empregos para outros vendedores, a gente acaba trabalhando dentro de outros nichos. Eu falo que uma das bases é assim: você vai ter um funcionário, seu funcionário não está qualificado, automaticamente a sua empresa passa a ter dificuldade, Sim, porque você coloca pessoas que vão cometer erros. Então, a gente fala assim: o primeiro emprego. Quando a gente fala de dar o primeiro emprego a uma pessoa, a gente quer alguém que essa pessoa tenha um mínimo de qualificação para ter o primeiro emprego. sim. E como dar essa qualificação? E por que não fazer uma parceria com escolas online ou cursos online, onde você possa fornecer, que venha isso da prefeitura, que Uhum. venha isso de outras formas, fornecer para o seu funcionário um preparo de meia hora por dia, de uma hora por dia, para que ele possa aprender e fazer o seu lucro. Porque vamos falar de funcionário, vamos falar de empresa. Vamos falar de empresa, vamos falar de capitalismo, Aí já entra tá? despesa, já entra É, a saída, ninguém entrada. faz, ninguém faz social, ninguém faz trabalho social sem capital. Exatamente. Tá? Então ninguém vai pregar para mim socialismo se não tiver dinheiro. Uhum. Então, a empresa, o comércio, a indústria, ela precisa do quê? Ela precisa de capital. E o seu funcionário estando bom intelectualmente, escrevendo correto, que eu acho que é ridículo hoje, a pessoa se forma no terceiro colegial, que é ensino médio, e não sabe ler um texto. Porque esse negócio de escola continuada, tudo, Uhum. acaba formando analfabetos. Sim. Aí tem uma história que se a gente falar de política é longa, por É que que longa. acontece isso? Aí dá um outro podcast já. Então, daria, daria E eu sei que você tem conhecimento daria, suficiente para acho isso. que daria um pod best-seller, não é nem podcast, que a história é longa. Sim, Então, assim, eu falo, levar conhecimento aos jovens, preparar os jovens para que possam ajudar os empreendedores da cidade é o melhor caminho hoje. É, como vereador, você tem como brigar por impostos municipais, mas nós temos impostos estaduais, impostos federais e aham, outras coisas. Então, seria uma luta meio que perdida.
Porque você fala: "Ah, vou lutar para diminuir imposto", estaria mentindo, Sim. mas eu acho que a taxa de imposto para o pequeno comerciante é muito alta. Eu acho que a taxa de imposto para você empregar uma pessoa é muito Uhum. alta, que hoje um funcionário custa praticamente 2 vezes o funcionário, precisa pagar só de impostos. Então eu acho assim, que nós temos que ter uma política interna aonde os nossos empreendedores possam ter vendas, trabalhos dentro da nossa própria cidade, não que não vá vender para fora, Sim. mas trazer um comércio mais localizado para a nossa cidade. Uhum. E como você faz isso? Com pessoas capacitadas. Sempre que você me perguntar qualquer coisa, eu vou falar capacitação. Sim. E às vezes você tem um dono de uma lojinha que falta capacitação para ele. Às vezes ele ainda está naquele tempo que ainda ele faz no papelzinho a Uhum. agendinha dele para saber quem deve, Sim, exatamente. entendeu? E a gente hoje, com tanta tecnologia, com inteligência artificial, nós Sim. temos hoje um Sebrae que ajuda pequenos e médios, Uhum. mas precisa de algo a mais, Algo a mais, né. entendeu? E por que não buscar isso com o governo do estado? Porque tem cidades que já têm, Aí você tocou numa ferida. né? Por É. que não buscar com o governo do estado? Aham. Porque uma cidade, ela tem que buscar recurso com deputado estadual. Eu me elegi, sou um vereador. Por que que eu não vou falar com o deputado estadual e pedir algo para Uhum. ele? Ou seja, por que que eu não posso ser mais carudo e ir lá para Brasília conversar com o deputado federal, de trazer recurso para minha cidade, de trazer benefício para minha cidade? Sim. Afinal, é a cidade que eu moro, é a cidade que eu quero bem-estar, é a cidade que eu crio meus filhos, que eu crio meus netos. Então, por que não trazer para dentro da minha cidade? Entendeu? Então, esse é o melhor caminho para você ajudar no empreendedorismo da nossa cidade. Uhum. É trazer recursos e capacitação. O Cara, resto foda. é o resto é deixar as coisas acontecer, Sim. entendeu? Nós temos um nós temos um professor em particular, né, que a gente fala e ele fala muito sobre capacitação. Ele tá rindo porque é o Marçal, gente. Mano, sei lá, esse cara, assim, eu acho que o que você e o Marcel têm em comum é sanidade mental, cara. E principalmente transparecer isso para o empreendedor pequeno ou grande que seja, ele tem que ter o equity de mente aberta para entender a gestão e a emoção de ele não afundar nas suas decisões, compreende? Então, assim, o empreendedor, ele tem que ter em mente primeiro mudar realmente sim a mentalidade, entendeu? Entender o que é fluxo de caixa, capital, despesa, lucro, demanda, Quando eu entendeu? falo da logística, que eu levo para o lado humano também, Aham, você pode vender algo numa qualidade, algo bom, quando você tem uma boa compra. sim. Então, assim, o comerciante ele precisa ter uma ótima compra Uhum, para que ele possa vender o produto dele com qualidade e se tornar um dos maiores comerciantes. Então, assim, tudo começa lá na base, quando você vai comprar. E quando você não tem conhecimento, você não tem tecnologia, você não tem meios de buscar, você acaba comprando caro. E quando você compra caro, você vende caro, ou você nem vende e você já quebra ali. Então você tem que ter o segredo da negociação, a arte de negociar. Aí eu assim: "Ah, mas tem muito comerciante que não tem". Se você não tem, não tem problema. Pegue um jovem sim. capacitado, por isso que eu falo que capacitação é importante. Pegue: "Ah, eu tenho uma lojinha, eu tenho um balconista", pois esse seu balconista, ele pode se tornar o seu É, comprador, exatamente, né. entendeu? Você capacita ele, que às vezes ele vai ter mais a arte de conversar e negociar, porque você são dons. Meu, sim, é mais prejuízo você tirar uma mão de obra boa dentro da sua empresa, uma peça-chave, do que você sair de demissão a rodo, compreende? Então, assim, as pessoas têm que entender o seguinte, o que que a humanidade tem em comum? Temos todos 24 horas por dia, esse é o limite. Sim, Se você não está conseguindo exercer tal função, delegue. delegue Mas capacite o para quem vai suficiente delegar. para você não necessariamente estar na operação para rodar aquela função. Quando nós temos uma empresa, que nem a minha empresa, é uma empresa familiar, Sim. e nós vamos pegando na nossa família ali, né, é eu, meu filho, minha Uhum, mulher, e a gente é quem faz a parte administrativa. uhum. Por exemplo, se você me der a parte financeira da minha empresa para que eu possa trabalhar, eu não sou capacitado para lidar com a área financeira da minha empresa. Sim. Minha esposa é. Uhum. Então, ela é a responsável por isso. Então, minha esposa que faz todo o pagamento, tudo isso, ela tem uma disciplina e um controle melhor que o meu. Sim.
entendeu? Na arte de negociação, eu também tenho a minha capacitação, então eu vou capacitar, eu vou trabalhar, então eu tenho um jeito diferente. A minha esposa, ela falar do financeiro é com ela, embora ela seja Uhum. uma excelente, nossa, tem fada de vendas. Caramba, Bom, minha esposa, ela sabe comprar muito bem, porque ela me comprou, né. nossa. Então, ela sabe me comprar muito bem, ela fez uma compra excelente, Excelente, né? coitada, Eu coitada, né. Eu acho que foi a única compra que ela não fez tão boa, assim mas minha esposa tem um talento nato com a área aham. comercial e adquiriu um talento nato com a área financeira, e ela lida com tudo. Uhum, Eu tenho as minhas qualidades, eu para comprar eu sou um ótimo comprador. Então, assim, eu sei comprar muito bem, uhum. porque quem não chora não mama, então eu choro muito para comprar, Negociante. então eu vou negociar. O pessoal brinca, né, às vezes parece o turco, né, fala assim: "Turco, eu sou Turco, árabe ou eu sou meio turco, né, eu". mas tem que ser, é oferta e demanda, né. Sim, Então, assim, a gente tem que tipo assim, eu também sou empreendedor, eu sempre tento, dentro da minha empresa, de uma empresa de mídia, eh, buscar o produto mais barato possível para ter uma demanda maior dentro do meu lucro. sim. Então, assim, todo negociante é negociável, compreende? Eu acho isso muito interessante, assim, mas você traz uma linhagem de empresa familiar, e como que você interpreta isso e consegue levar dentro de uma constelação familiar? Quando você fala da questão de empresa, já não é uma constelação familiar, Uhum. é uma constelação sistêmica, Sistêmico. tá, na área empresarial. Porque embora eu seja constelador familiar, eu sou constelador sistêmico. Nossa, essa eu não sabia. É, você fala assim, existe a constelação Uhum, sistêmica, e aí você divide nos campos. É uma constelação, é um número de, vamos brincar assim, de estrelinhas, uhum, que está dentro de um campo, e esse número de estrelinhas que está dentro de um campo pode ser ligado à família, uhum, familiar, à empresarial, estou ligado à empresa, então nós podemos dividir a constelação em alguns caminhos. uhum. Então, quando você fala na questão familiar, a nossa família, ela é uma família de agregados, que foi assim, eu tenho uma filha do meu primeiro casamento, Sim, e a minha esposa tem 2 filhos do outro casamento dela. todos eles são grandes já. Isso. O mais novinho tem 21 anos, a mais velha, minha filha, com 31, Uhum, né, então tudo já um minha filha pedagoga, meu filho do meio advogado, uhum. e o meu caçula, 21 anos, está fazendo arquitetura. Então são 3 filhos bem criados, vamos brincar assim, né, Sim. só são mal criados com os pais, mas são bem criados para a comunidade. Então, familiarmente, a nossa estrutura foi se montando de 2 famílias e montamos uma família que todos se dão bem, que isso é mais importante, é a regra lá de Respeito acima casa. de tudo, né? Não tem esse negócio de birrinha daqui, birrinha de lá. Não. Pelo contrário, as crianças, né, os marmanjos, se dão melhores entre eles do que com a gente até. Caramba. Eles montam um complô ali contra eu e minha esposa, e a gente parece que é os vilão. Ah, mas é normal Não, isso. não, tranquilo. Ah, quando eu era criança era o cão. Meu Então, Deus do céu, mas eu quando você armava era também. criança, os meus já são adultos. Não, pode crer. Não, eu tenho 24 anos, não quer me adotar não, teu filho negão? Putz, não, eu tenho 21, pô, eu tenho Então vinte e tá um. bom. Não, você não vai ser o caçula, então. Ai, ai. Então nós temos um grupo, né, Aham. de arqui-inimigos Aqui, que, né, dentro de casa aí. que de vez em quando eu e minha esposa apronta, como qualquer casal, a gente some, a gente, né, Não, vocês e são eles ficam humanos também, e né? eles ficam ligando preocupado, falando que a gente não avisou, onde já se viu, parece que a gente é Tipo assim, criança, né. a cobrança vem deles em É, vez de vocês com eles. mudou, Entendi. o sistema mudou. Sim, sim. Mas nós somos o casal vagalume, né, Uhum. que é um casal que juntou aonde como terapeutas que somos, Aham. tá, é que a gente tem um monte de área. A área que a gente trabalha é a área de representação. A Sim, área de terapia, nós ajudamos algumas pessoas a conviver melhor. sim, sim. Então, como casal vagalume, a gente acaba ajudando muitos casais. Como que funciona esse casal vagalume? Cara, a primeira vez que eu escutei isso vem de você. Eu achei muito legal essa proposta. O casal vagalume, na verdade, é que assim, eu e a minha esposa, diferente de outros casais, nós descobrimos que o que que acontece? A gente trabalha junto, Uhum. a gente vive junto, passeia junto, mora junto, faz tudo junto, 24 horas por E dia. ainda separa o casamento à parte.
temos a profissional e do temos familiar. nós temos uma empresa junto, então você Sim. imagina a dificuldade. Nós temos a vida social juntos, Uhum. outra dificuldade. Às vezes cada um fala assim: "Ai, eu e meu marido vive pé de guerra, eu e minha esposa vive pé de guerra". E quanto tempo vocês ficam juntos? "Ah, meu marido trabalha chega em casa 7 horas, aí 10 horas já está dormindo, e no dia seguinte ele sai 5 horas da manhã para trabalhar". Eu falei: "Como vocês conseguem em 3 horas viver pé de guerra?". Caramba, cara. É 3 horas que vocês estão juntos. Aham. Como vocês conseguem em 3 horas ter tanta guerra, Conflito tanto interno, né. conflito entre vocês? Quem está errado da história? Quem está errado da história é quem está arrumando essa briga. Ou seja, é ele? É você? É você que está brigando porque ele não faz? É você que está brigando porque então, assim, o casal vagalume, na verdade, a gente mostra que existe uma possibilidade Uhum. de nós vivermos bem com os nossos parceiros, se é que a nossa escolha é essa. Uhum. Porque às vezes a gente casa para fugir de casa, né, muitos casam para fugir de casa, tipo: "Ah, não, É uma vou sair é da engraçado. do desconforto, não é do conforto do lar, do desconforto Desconforto, do né. lar e arruma outro desconforto". Né, e vai lá, arruma pra qualquer pessoa na frente e fala: "Vou casar com esse", às vezes pega uma pessoa toda torta, toda equilibrada, uma pessoa que não anda no caminho correto de forma nenhuma, e aí você fala: "Gente", né. Então a gente, através de a Márcia a Márcia e eu, nós temos umas terapias meia doida, tá. Não é nada com amor e carinho não. É tiro, Não, porrada e bomba e é paulada. paulada, É né. assim, não vem com esse negócio de: "Olha, você tem que entender". Ninguém tem que entender nada, gente, ninguém é obrigado a entender nada. Ou é ou não é, Sim. entendeu? Esse negócio de querer ficar entendendo, 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 Uhum. você vai passar uma vida inteira e vai acabar morrendo sem entender. Cara, você falou uma coisa que é muito interessante. Eu estava vendo uma matéria, esses dias no Instagram, que as pessoas que buscam equilíbrio na vida, elas ficam loucas. Não tem como você equilibrar tudo. Se você ou você trabalha demais, você deixa a sua família, ou você investe muito no social e deixa de trabalhar. Então, assim, a filosofia, o Flávio Augusto falou isso. Se você, quem busca equilíbrio, busca desfoco, entendeu? Então, Fugir de alguma coisa, fugir de alguma coisa. fugir de alguma coisa. Exatamente. Então, assim, aquela frase é clichê, mas faz sentido. É abrir mão de certas coisas para conquistar outras. Entendeu? Eu vou partir mais uma vez para a parte religiosa. Sim. A gente fala de equilíbrio, 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 equilíbrio. Quando você está num corpo humano, Uhum. você não consegue ter o equilíbrio total. Se vocês seguirem uma parte da Bíblia, Jesus ele irou-se contra os comerciantes que Uhum. estavam no templo. E a ira é uma falta de equilíbrio. Nós estamos falando de Jesus, que ele Hum. conseguiu perder o equilíbrio em um momento do seu corpo físico, Sim. a ponto de sair quebrando tudo, que uma pessoa equilibrada fala: "Não, a pessoa equilibrada não poderia quebrar tudo". E não é porque ele era Jesus, é porque ele está num corpo físico, uma carne, uma matéria. E estar na matéria já tira o espírito do conforto. Sim. Reencarnar ou encarnar, ou seja lá como preferem falar, Uhum. é um processo de dor, não é um processo de calma. Você está num corpo para sentir dor. E as dores são físicas, emocionais, espirituais. E Jesus não foi diferente. Ele teve que estar no corpo para sentir a dor. Então, como nós estamos no corpo, nós podemos cometer alguns equívocos da vida, alguns Equívocos. erros, né? E Boto tá tudo fé. bem, e isso é perdoável. Uhum. Isso é perdoável para qualquer um. Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Não Quero tem ver quem. como, né, mano? Eu pago para ver quem vai Sim. tirar uma pedra na gente aqui, ó. Sim. É porque assim, né, tipo assim, tem o espírito, a alma, enfim, e a carne, cara, Entendeu? entendeu? Você sabe uma coisa que eu estudei que eu achei muito legal, cara? E pra ver perdão tem que ter pecado. Você sabe a diferença do espírito e da alma? Cara, não. Não. Eu, Essa como estudei essa aqui. muito a parte religiosa, Aham. o espírito é o sopro da vida. Uhum. O espírito é o que te dá vida. A alma é o teu sentimento. Uma pessoa desalmada é uma pessoa sem sentimento. Sim, E durante a vida, a nossa alma vai se machucando. Ou seja, os nossos sentimentos vão se machucando. Nosso espírito não se machuca. sim. Nosso espírito está constante.
mas a nossa alma se machuca. E Nossa, e aí nós vamos colocando band-aid, só que a ferida tá lá embaixo, a ferida tá lá. seria bom anotar isso E o aqui. dia que arranca um band-aid de lá para olhar como que tá, às vezes você estoura porque doeu. Então, às vezes, é melhor a gente fala assim: "A ferida tem que ser curada e não cutucada", Sim. né, cutucar a ferida dói, Aham. então vamos curar a ferida. Então, essa é a diferença entre espírito e alma. Caramba. E é muito louco, cara. Nossa, agora você fez assim na minha mente, tipo, stonks, tá ligado? É Não, louco. essa eu não sabia mesmo, assim. Eu achava que era uma coisa só talvez trocasse só o termo, Não. enfim, ou o sentido da frase. É, uma pessoa desalmada. Algumas pessoas falam assim: "Vendeu a alma para o diabo". Uhum. Mas se o espírito é de Deus, você não consegue vender o espírito para o diabo. A alma você vende todos os seus sentimentos. Sim. Então você passa a ser uma pessoa cruel, você passa a ser uma pessoa sem sentimento. Esse é o significado de vender a alma para o diabo. Vendi meu sentimento, a partir de hoje eu vou fazer qualquer coisa, Uhum. vou passar por cima de tudo e todos para alcançar o que eu quero. Olha que loucura. Doideira, né? Isso é a alma, Faz sentido. entendeu? Você não tem mais sentimentos. Agora o seu espírito sempre, por mais que seja, você vai ter o espírito ligado a Deus. Caramba, Emerson, meu, é interessantíssimo, assim. Eu acho que você é a pessoa ideal para essa candidatura, porque você tem uma sanidade mental muito grande, cara. Eu Você tem tento. um mindset acima da média, assim. É, eu tento, é assim. Não, você sabe disso. Eu Você estudou tento, para é. isso pra Eu caramba, estudei muito entendeu? por É isso. diferente de muitas pessoas, assim, que às vezes em entrevista que eu vejo, pré-candidato, outros pré-candidatos, assim, que eles não têm uma sanidade mental, nem de gestão interna. Imagina quando for liderar uma nação, É difícil, lidar com o ser humano é muito entendeu? difícil. Mesmo você estudando, eu estudei muito, gosto disso, eu Uhum. gosto de Você pessoas, vive isso, essa eu realidade. gosto de pessoas, Sim. eu vivo para eu não falo que eu vivo para ajudar, Uhum, porque ajudar é um termo que parece que você está sendo o melhor, eu não sou melhor que ninguém, mas talvez eu viva para orientar as pessoas a se ajudar. uhum. Eu acho que essa seria a melhor palavra. Eu gosto de orientar as pessoas e as pessoas se autoajudam. Eu acho que esse é o melhor caminho. Então, falar: "Ah, eu não ajudo ninguém, gente", como eu disse, eu prefiro levar o conhecimento. Uhum. E levando o conhecimento, a pessoa se ajuda. Falando em questão de ajuda, fala pra galera com os seus exemplos de trabalhos feitos sociais. Fala um pouco do seu currículo social, mas só que vai falando por enquanto que eu vou rapidinho na internet, Tudo bem, mas vai falando pra câmera aqui pra todo mundo. sempre bem. Com licença, viu? Na verdade, assim, trabalhos sociais. Há muito tempo eu faço trabalhos sociais, muito tempo mesmo. Em São Paulo, quando eu era morador de São Paulo, eu tinha trabalhos sociais, ligado a crianças. Nós tínhamos um projeto que era o Projeto Coquinho, e a gente dava aula de capoeira para crianças de comunidade. E essas crianças, eles tinham que me apresentar ao boletim escolar cada 3 meses e provar que eles estavam bem na escola. Ah, não está bem. Você vai fazer só educação física, não vai fazer a capoeira, até você recuperar esses 3 meses. E nós conseguimos fornecer lanche e suco para a molecada. Então a gente fornecia lanche e suco. Esse era um grande projeto, chegamos a atingir quase 100 crianças em São Paulo. Infelizmente, eu perdi as mídias sociais, a gente não tinha nuvens e esse monte de coisa que nós temos hoje, então eu acabei perdendo um monte de registros. Hoje a gente guarda tudo em nuvem, tecnologia. Aqui em Jundiaí, nós fazemos alguns projetos às pessoas idosas, né, e nós vamos no Lar Vicentino, levar ava de Páscoa, ajudamos outras pessoas individualmente em questão de ajuda até gente, falar de ajuda social, assim, às vezes uma boa conversa é uma ajuda social. Eu não sou psicólogo, mas eu tive muita busca de conhecimento, então a gente às vezes precisa parar para ouvir. Enfim, Às vezes o idoso ele precisa ser ouvido. e tem história, hein? Nossa, que nem a gente brinca, né, fala que eu tô com 51, então eu acredito que eu não vá chegar aos 100. Não, você tá bem, tá explicando. Sério. Então, com 51 anos, eu acredito que eu não vou chegar aos 100 anos. Então, eu já tenho mais histórias para contar do que futuro para viver. É verdade. Agora, você imagina quem tem aí 70, 80, não vai chegar aos 160 quem tem 80. Então, tem muita história para contar e às vezes falta pessoas para ouvir.
Exatamente. entendeu? E isso é uma grande situação ligada a projeto com a terceira idade, com o idoso. Gente, eu falo muito assim, o idoso precisa de um lugar onde ele possa passar o seu dia com pessoas da sua idade, para ter a mesma quantidade de história para contar, para eles poderem discutir assuntos diversos, Uhum. para poderem jogar um dominó, para poderem, sabe, porque a Interagir, né? a mente deles estando sã, a mente deles estando boa, eles vivem mais e Sim. com qualidade de vida. Porque o que eu sempre ouvi do meu pai? Meu pai tem 81 anos. Eu não paro de trabalhar, porque o dia que paro de trabalhar eu morro. Nossa, e isso é uma frase que muitos brasileiros usam, né? Entendeu? Então, assim, E é levam isso ao pé verdade, da letra. porque você para de trabalhar, você começa a assistir televisão, e olha que a televisão ultimamente tá ruim, Uhum. né, se não for um canal fechado, mesmo canal fechado hoje tá ruim, então se não for um canal fechado, uma situação assim, gente, você começa a criar caraminhola na cabeça, quando você vai ver, ou senão você começa a assistir, tá, um programas jornalísticos, e você só vê morte, 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 Nossa. você entra em depressão. Ou você não consegue pôr a cara para a rua, porque Uhum. você acha que você vai ser assaltado, que vão te sequestrar, porque a pessoa vai entrando em estado de pânico. Faz E sentido. aí a pessoa vai se resumindo aquele mundinho e realmente morre. E o idoso tem muito essa questão, né, dele se resumir a um mundinho fechado e se bloquear e vão se definhando. Que um corpo que não tem função Uhum. perde a sua necessidade de estar existente. Sim, e uma observação que também uma mente ela só fica velha quando ela não tem convívio com o jovem. Então, a mente ela precisa estar sempre buscando informação, Uhum. sempre. A mente ela precisa ter acompanhamento e informação constante. Renovar o teu conhecimento não é uma base, é a necessidade fisiológica, vamos dizer assim. Uhum. Igual a gente tem uma necessidade de beber água, de se alimentar, a gente precisa colocar novas informações no nosso cérebro. Então, assim, muitos idosos hoje falam: "Ah, eu não quero celular". Eu concordo que o celular é uma coisa ruim, mas muitas vezes é uma coisa maravilhosa também. Não, com Ele te certeza. traz informação. Muitos são viciados, perdem o dia no Uhum. celular, mas o celular matou muita coisa. Sim. Hoje você tem uma câmera, você tem lanterna, daqui a pouco você é abridor de garrafa, né. Você Olha, tem sim, tudo, tudo. faz sentido. Eu quero deixar um recado para todo mundo que está assistindo aqui, principalmente para os jovens também, pra galera da minha faixa etária que tem 24 anos. A internet salvou minha vida. Desde muito cedo eu vi muita coisa que eu não podia ver na internet, mas só que quem usa essa ferramenta, você tem uma arma na mão. Entendeu? A produção desse podcast, os vídeos que eu faço, a maneira como eu sobrevivo hoje é 100% digital, entendeu? Então, assim, era uma coisa que o mercado de marketing de internet há 10 anos atrás era escasso. Hoje em dia, as ferramentas gratuitas estão aí para isso. Inteligência artificial, na verdade, não é uma vilã, na verdade o Uhum. que falta é capacitação às pessoas. Acho que as pessoas precisam se capacitar. Eu mesmo uso inteligência artificial em forma de ajuda, né? Então, assim, eu pego planilhas, eu fotografo a planilha, jogo, peço para ela fazer um processo, ela pega uma planilha aí de 50, 60, 100, né, nomes e vice-versa, e faz em 5 minutos, coisa que eu demoraria ali 2 horas para fazer, ou vice-versa, até uma outra pessoa também, um funcionário, demoraria esse prazo. Eu consigo ser muito mais rápido com inteligência artificial e com isso desafoga um pouco o meu trabalho. Inclusive, eu acho que na gestão pública deveria ter Uhum. mais utilização da inteligência artificial, né? Porque às vezes você tem uma pessoa ali sentada no órgão sem capacitação, o órgão, às vezes a pessoa tem, o órgão não tem capacitação Uhum. e a pessoa tem que digitar uma planilha ali de 1.000 pessoas ou coisa assim, sendo que uma tecnologia faria aí Detalhe, sem falha. sem fala, em 5 minutos, Exatamente. né? E então assim, ela não vai arrancar o emprego de Uhum. ninguém. Eu acho que se a gente entender a inteligência artificial como uma forma para fazer o ser humano capacitado Uhum. viver melhor a sua vida, porque hoje nós temos muitos empresários e muitos empreendedores que ficam aí 12 horas, 15 horas trabalhando constante e quando chegam em casa não tem, às vezes, a paciência, né, de brincar com o filho porque está cansado mentalmente, Uhum. porque a Que mente é o cansa pior até mais cansaço do que que existe, né? a mente cansa mais do que o cansaço físico. Uhum.
É o cansaço físico, você deita ali, descansa 4 horinhas, você acorda perfeitamente cansada, meses para você conseguir estabelecê-la. E a inteligência artificial ela pode, de repente, dar melhor condição para o empreendedor, para o empresário, para o funcionário, de ter um desgaste menor, se é o serviço que é utilizá-lo, Hum, e viver de uma forma melhor a sua vida. Ter tempo para chegar em casa e aproveitar a família, que é o que falta para gente. faz sentido. Hoje nós temos muito burnout, pessoas com excesso de trabalho. Olha que doença complicada, a pessoa tem crise de depressão, ansiedade, e a pessoa por quê? Porque ela trabalha 14, 15, 16 horas por dia, 20 horas por dia. Burnout é uma doença que destrói a família, destrói a pessoa. E se você tem hoje uma máquina que possa resolver, por que ela é sua inimiga? Ela é sua inimiga porque você não conhece Não se atualizou o o suficiente que ela para pode adotar isso, fazer. né? Faz sentido. E vamos lá, a inteligência artificial não vai tirar algumas profissões que não tem lógica de tirar. Uhum. Ela nunca vai tirar a profissão, vai, de um psicólogo, Não, porque ele vai ter que entender a mente, ela não vai ter esse sentimento não para vai ter entender a sentimento, mente, não vai ter um espírito ali também. entendeu? Não vai ter o espírito, não vai ter o espírito e a alma, né? Não vai ter Isso, não vai ter a ligação. ligação. Exatamente, isso não. Então, ela não vai tirar essa profissão. Mas, por exemplo, hoje você tem inteligência artificial que ajuda a fazer uma cirurgia no cérebro, com Ou precisão. raio-x, O enfim. médico está ali operando uma inteligência artificial e através de uma tecnologia gigantesca não tem como ele tremer, não tem como ele errar, é tudo pinças. E é usado o quê? Uma inteligência artificial para dar o equilíbrio, entendeu? Porque nós podemos estar fazendo uma cirurgia de um cérebro humano e ter um tique nervoso Uhum. e acabar tendo um espasmo e acabar matando a pessoa. Faz sentido. A inteligência artificial não tem esse problema. Sim, Então ela veio mais para somar do que para subtrair. sim. Esse é o meu contexto sobre inteligência artificial. Não, acho, putz, fantástico, assim, eu acho que está sendo como posso dizer? Esse tema de inteligência artificial, ele está sendo dito agora, mas, ó, tá nas nossas vidas, ó, há muito tempo. Desde o micro-ondas tem inteligência artificial, desde os minutos, o fogão tem inteligência artificial, o computador, está, tudo que envolve uma mecânica de tecnologia que ela é automatizada é uma inteligência artificial. Ah, quer ir mais longe? A torradeira elétrica, quando A você torradeira, inventa, tem que exatamente. pular para certinho na hora certa. Isso é uma inteligência, exatamente. Só que está sendo dito agora porque chegou na boca da população e a população tem mais acesso aos dados benefícios próprios. Mas, só que assim, eu vou te falar um assunto que eu vivo isso. Existem empresas, não tanto no Brasil, mas só que lá na parte, na Europa não tanto, mas nos Estados Unidos, que se chamam One Person Business, que são empresas de uma pessoa só, que faturam bilhões por ano, ou por mês, que seja de uma pessoa só nessa empresa, um único negócio, e com as viagens trabalhando em cima disso, não necessariamente precisa contratar um funcionário. Isso não significa que todas as empresas vão adotar isso. Por exemplo, YouTubers. YouTubers de fora, eles estão fazendo esse método, porque eles elaboram roteiros em cima da IA, eles fazem funil de vendas em cima da IA, automação de checkout, de entrada. Então, assim, se você for se aprofundar em cima disso, pesquisa sobre o Russell Brunson, que ele é um rei em funil de vendas dentro do marketing, e eu acho isso muito legal, assim, o que você está falando, porque a população daqui no Brasil, o Jundiaense, enfim, vai entender que assim, a inteligência artificial, através desse candidato, vai ter mais coesão de uso próprio. Sim, sim, eu sempre gostei de muita tecnologia. Aham. Ah, como sabe, eu sou estudioso, eu gosto de estudar muito, muito, muito. Então, eu estudei a Bolsa de Valores, inclusive, eu faço. Ou no Lobo de Wall Street. Eu faço tapering, eu faço, né? Que seriam visões ligadas a números, ligados também a gráficos da Bolsa de Valores. Então, eu gosto dessa área. E depois que a Bolsa de Valores se Uhum. tornou na área de inteligência artificial, na área de colocaram ela no computador, ficou muito mais fácil Uhum. para o público de, né? O pessoal pensa que Bolsa de Valores é só para quem tem muito dinheiro. Não é. Não, Uma qualquer pessoa pessoa. que com R$ 100 começa a operar na Bolsa de Valores. Talvez ela não tenha o mesmo montante que um milionário ganha na Bolsa de Valores. Mas ela consegue tirar aí. Ah, ela investe R$ 100, ela tira 10.
Aí fala, é 10%, gente. Sim, e você 10% de 1 milhão é 100 mil, tudo bem, mas de 100 reais é 10 reais. sim. Então, quantidade de valores é o que influencia. E a inteligência artificial também veio para somar, mostrar para pessoas como ganhar dinheiro. Eu tô aprendendo inglês com o InterPA, ChatGPT. Entendeu? E ó, pra você ver como ela é importante. Lógico que é. E mesmo assim, ela não está tirando a profissão do professor de inglês, porque alguém tem que programar ela. Alguém tem que programar isso. Aí você soube. Entendeu? Alguém vai ter que programá-la. Aí Isso que eu você... falo, é capacitação. E sim, inovação de mercado sempre, Entendeu? entendeu? E sempre vai ter assim, professor de inglês. Você toma um negócio legal. Uhum. Um tem uma técnica, outro tem outra técnica, outro tem outra técnica. Mas Então, você existe tem, tradicional também, né? entendeu? Você tem várias técnicas. Você tem professores de inglês que eles falam, ó, a gente é da área nativa, Uhum. né? Nós somos nativos, que são os ingleses que, né? Aí você fala, ah, mas inglês nativo para mim é que nasceu na Inglaterra, nos Sim. Estados Unidos, né? Mas tudo bem. Sim. Mas você tem americanos que dizem, ah, nós falamos o inglês nativo. Gente, a tecnologia ela vai precisar se aprimorar e esse negócio dela aprender sozinho ainda está um pouco distante, ainda precisa de programadores. Já existe algumas inteligências artificiais que aprendem sozinho? Existe, mas ela só aprende sozinho aquilo que alguém já fez um dia. Aí que entra mais um mercado de pessoas para se capacitarem. Os engenheiros de programação, Sim, entendeu? Cara, é muita coisa assim, é muito louco, né? Porque você falou no sentido de uma visão de estrutura de emprego de novas profissões, querendo ou não, você já disse sobre isso, sim, você já instruiu a população para uma nova tendência gigante, entendeu? Quem souber investir nessa área, eu acredito que tende a ser pessoas de poder aquisitivo alto, Sim. pode hoje estar dentro de uma comunidade, seja lá o que for. O conhecimento te leva a longe. Quando eu era bem jovem, não há muito tempo, tá? Faz pouco tempo, eu tinha meus 26 anos, eu trabalhava eu tinha uma empresa com sócio na área de segurança. Tá? Então nós trabalhamos na área de segurança. É uma área que é muito, assim, é muito dura porque você não tem poder de polícia, você não tem poder de nada e você enfrenta pessoas que às vezes são bandidos de crime e você fala, gente, eu não sabia o que fazer. Você fica naquela, porque você não tem um poder nenhum, você não tem poder nenhum, só que ao mesmo tempo você quer dar segurança às pessoas. E uma vez eu acabei pegando um barzinho para fazer segurança e entrou um rapaz baixinho, bêbado. Quase cansando as pernas. Não, e ele entrou no barzinho, não tinha como impedir, a gente não proibiu ele entrar, Sim. e ele entrou, tomou mais umas e foi embora. Uhum. Só que ele esqueceu uma mala, uma valise preta lá dentro, e chegou na hora de ir embora, a gente não sabia de quem era, e a gente começou a fuçar na mala para descobrir de quem era. Uhum. Começamos a fuçar para descobrir de quem era, para a gente ligar e devolver, né? E, então, assim, quando a gente começou a fuçar na mala, a gente começou a ver um monte de recorte de jornal, um monte de coisa, falou, nossa, né? Que coisa estranha. Aí a gente começou a ler a história do orfanato a mecânico de Fórmula 1. No dia seguinte, esse cara ligou e ele foi buscar na minha empresa, na área de segurança, porque o que sobrava no barzinho ali, a gente levava para minha empresa. Uhum. Não deixava porque poderia sumir do barzinho, né? Era barzinho com vários funcionários. Então, levava para a empresa, ele ligou pro barzinho, o barzinho passou o telefone da minha empresa. E eu descobri que esse rapaz, ele era um morador de orfanato. E ele foi estudar mecânica no Senai e batalhou muito, 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 muito. E ele conseguiu se tornar mecânico da Fórmula 1. Meu Ele Deus! estava bêbado, porque foi quando estava tendo um grande prêmio aqui no Brasil. Uhum. Comemorou. Estava comemorando que ele, né? E ele chegou bêbado, e saiu bêbado e ele falou: Meu, minha história tá nessa mala. Entendeu? A minha Caramba! história tá nessa mala, porque ele tinha na época escreveu uma matéria para um jornal, que na época não tinha a tecnologia que nós temos hoje, né? Sim, Hoje é tudo podcast, é live, naquela sim. época não, foi. E a história dele estava ali, que ele foi apresentar toda a história dele para um jornal, para uma revista. Nossa, não Então tão ele estava com a delicado, né? vida dele ali, né, naquela mala, e ele Documentado, né? perdeu. Só que, olha só, uma pessoa que saiu do zero, Do zero. sem capacitação nenhuma,
e se tornou um mecânico de Fórmula 1, que é um mecânico que tem que ser nem de primeira linha, tem que ser acima de primeira Tem que linha, ser elite, né? É né. exceção da exceção da exceção ali pra estar ali, né? Então, elite brasileiro, hein. Brasileiro. Brasileiro, fez Senai, Senai, Fez Senai, oportunidade tá aí. fez Senai, entendeu. Então se tornou uma pessoa e eu com 20 e poucos anos, eu paguei uma lasca, falei: "Meu", tirei o chapéu para ele, e eu falei: "Meu, o cara é assim", e me abriu muito a minha mente, me abriu muito a minha mente. Porque para quem não sabe um pouco da minha história, E aí, conta pra gente, conta a sua história. até meus 22 anos eu tinha sexta série. Você tinha a sexta série com os 22? Meu Deus. Eu não gostava de estudar, falava: "Não quero estudar, não Não gosto de quer. estudar", e eu me formei Aham. numa mecânica com um amigo, na verdade não me formei, eu fui aprender mecânica na raça, Uhum. e eu andava todo sujo, todo isso aqui, e eu adorava. Aí com 22 anos eu sexta série, e aí eu não queria mais ter mecânica, eu abri um abri um bar, Você tem esse espírito empreendedor, né? sempre, Sempre teve, sempre, né? sempre. Eu trabalhei na minha vida registrado por 3 anos, 3 anos? 3 anos Nossa, registrado. você Tô com 51 e eu sou a prova viva que a gente não precisa trabalhar para ninguém. A gente tem entendi. capacidade para ser alguém. Mas só que assim, as pessoas têm que entender que isso não é pra todo mundo também. Eu discordo, Você é discorda? para todo mundo que se capacita. Não, diga assim, não, faz sentido. Isso que você falou faz sentido, mas só que assim, eu sou a favor, por exemplo, do capitalismo ocupacional. Hum, Então, assim, vamos supor, você quer empreender, tudo bem. Então, assim, uma outra pessoa tem que vir como funcionário, aí depois você evolui como tal para repor aquela posição e vem outro e vai até a liderança. E depende, aí pode ser tanto a liderança de uma corporação já feita ou você criar o seu próprio então, império. mas todos, dentro por aí, Mas todos todos têm a têm capacidade. capacidade, Eu compreendo, eu entendeu? Todos compreendo. têm capacidade. Uhum. É assim, talvez nem todos sejam empreendedor logo no início, Isso, também tá tudo bem. Não é entendeu? para todo mundo a Tá tudo riqueza ótimo. também. Às vezes a pessoa eu tenho um amigo que ele era funcionário de uma empresa, Uhum. e a empresa quebrou. Só que o dono da empresa gostava muito dele, que foi o primeiro emprego dele, Uhum. e falou assim: "Olha, a empresa está quebrada, eu não vou conseguir pagar todos os funcionários, mas eu faço questão de pagar você e vou pagar o outro rapaz". E esses 2 foram o primeiro emprego deles, estavam com 30 e poucos anos e não já começaram com 14, tá, já estavam com 30 e poucos anos, 15 anos de empresa, não sabiam fazer mais nada na vida, os 2. Uhum. Quebrou a empresa, eles olharam e falaram: "O que que a gente vai fazer na vida?". "Não sei, não sei, não sei", os 2 pegaram a indenização deles e montaram a mesma empresa. Tá. Então, Emerson, voltando agora a um assunto que eu fiquei meio intrigado, desculpa. É, qual que foi sua motivação para a candidatura? E fala o que te move, o que que você sente, enfim. Bom, candidatura. Por que candidatura? Eu vejo assim, eu tenho um projeto social, como eu sempre disse, né, e o projeto Família Vagalume, e nós ajudamos pessoas. E uma das formas de nós podermos ajudar mais pessoas é através do meio político. Bom, eu já comentei com você que eu amo política, não gosto de politicagem, eu gosto de política. E quando você tem, vamos falar poder, tem uma palavra estranha falar poder, que a gente parece estar buscando poder, mas quando você tem aí uma ajuda dos poderes, melhor ficou assim, uma Uhum. ajuda dos poderes, para que possa ser feito trabalhos pelo ser humano, que é uma coisa que eu acho maravilhoso, eu gosto de pessoas, né? Então, quando a gente pode ter esta força para ajudar, em vez de ajudar uma única pessoa, ajudar um grupo de pessoas, cara, eu acho que não tem preço. Eh, eu acho que nós estamos aqui nesse planeta para ser servido, mas também para servir. E mentira a pessoa falar que não quer ser servida, é mentira. Todo mundo Sim, quer ser servida, mas nós estamos para servir. Eu acho que é dando que se recebe, sim, né? Então, eu quero deixar um legado, eu quero deixar um. O pessoal fala, quem não escreveu um livro não plantou uma árvore, não. Gente, hoje a gente não escreve quase livro, porque hoje a gente grava vídeos, sim, né? sim. Então, os livros, infelizmente, porque eu adoro ler, mas os livros foram perdendo a sua essência, Uhum. mas nós deixamos gravado a nossa história através de tecnologia, através
de vídeos e através de tudo, e eu quero deixar minha história na Terra. Sim, eu compreendo. Eu comentei contigo que a gente só morre quando param de falar com a Eu tinha gente. esquecido, né? E então, assim, entrar na política, eu acho que completa o meu passar aqui pela Terra, porque eu quero deixar boas histórias para ser lembrado por muitos. Talvez seja um pouco de vaidade, né, querer deixar minha história por muitos anos, Sim, história boa, né, que se for história ruim, como eu já disse, você não precisa fazer muita coisa para deixar história ruim, sim, né, faz mas sentido. história boa é um trabalho. Sim, sim. E a política, eu tenho certeza que eu vou conseguir, através da política, criar projetos, ajudar pessoas e ter uma passagem que vai falar assim: "Olha, se não fosse tal pessoa, nós talvez não teríamos isso". Compreendo. Então essa é minha ambição política, Faz é sentido. deixar um legado. Eu acho que você tem eu já falei e vou reafirmar, você tem um propósito muito grande em impactar vidas e mudar desde social, enfim, estimular o financeiro da pessoa a ter uma maestria mais econômica dentro das suas casas, enfim. Porém, a tecnologia veio e também te favorece nesse sentido de expansão da sua história e principalmente as pessoas que elas param de ler, mas hoje em dia eu busco formatos, por exemplo, com audiobook, vídeo, isso aqui você já está narrando sua história, então, tipo assim, muito provável que seus netos verem essa entrevista, verem que foi o Emerson, o quanto ele impactou, o quanto a ideia dele antes de. Assim, você já é um candidato que, pô, você já venceu praticamente Oh, essa eleição, e é legal você registrar como você pensa em administrar e liderar um partido solidário, compreende? Eu acho isso muito interessante, assim. E qual que é os desafios de Jundiaí que você vê, que você vai enfrentar, o que você gostaria de mudanças, o que vai ser do seu alcance para você ter uma melhoria aqui na cidade, o que você pode propor para o público? vamos lá, falando de vereança, realmente a gente encontra muitos desafios, né, Uhum. até porque você depende de outros vereadores também, não seria você sozinho determinar. Sim, Nós não somos ponto. ditadores, né? Não, isso, Nós exatamente. vamos criar leis, legislar e investigar. Não vou falar investigar, vamos falar assim: nós vamos fiscalizar se as coisas estão sendo bem feitas pela nossa cidade. Uhum. Que um dos poderes do vereador é essa, é realmente olhar com carinho a sua cidade e ver se o poder executivo está cumprindo a sua missão dentro da normalidade, sem usurpar, sem, né, tirar vantagem própria. Uhum. Então eu acho que não é nada fácil. Que eu pretendo trabalhar na nossa cidade? Realmente cuidar das nossas leis que devem ser cumpridas, tá? O Brasil é um país com muitas, muitas leis. E as cidades também, esse estado, nós temos leis municipais, leis estaduais, leis federais. Sim. Então tem muitas leis. E muitas vezes a gente vê leis que não são cumpridas, leis que às vezes caem até em desuso, ninguém usa para se defender, para se proteger. E a maior dificuldade que eu encontro talvez não seja nem essa, talvez seja conscientizar a população dos direitos que ela tem. A população ela tem deveres e eles sabem disso, mas eles também têm muitos direitos. Só que assim, por falta de conhecimento, a população deixa de adquirir os seus direitos. Quando você começa a ensinar e mostrar para as pessoas, elas começam a entender que elas passam a ter direitos, começam a lutar pelos seus direitos. Mas a grande dificuldade que hoje eu encontro é a população ela não quer aprender, ela quer tudo pronto. Eu tive um tempo atrás uma pessoa que me pediu uma poda de árvore. Uhum. E eu falei: "Ó, vamos tentar trabalhar por uma poda de árvore, eu sou um cidadão comum, não sou um vereador, tá, não tenho esse poder na mão, mas a gente entra em contato com a prefeitura, a gente faz isso, faz aquilo". Aí eu falei para a pessoa: "Olha, liga para o 156, pede o protocolo. Eu com o protocolo na mão, eu vou tentar brigar para que eles possam cumprir o protocolo". A pessoa olhou para mim e falou assim: "Mas eu tenho que tirar um protocolo?". Eu falei: "É só ligar, é rapidinho para fazer um protocolo, pedir". Ela falou: "Não, ó, a prefeitura tem obrigação em vir cortar essa árvore para mim". Eu falei: "Mas a prefeitura não sabe que você quer cortar uma árvore, Sim. então como que ele vai chegar a você?". "É porque político não faz nada, político é tudo vagabundo".
É ditado popular isso, né? E aí eu falei: "Gente, mas eu estou te orientando qual o caminho", e eu falei: "Você vai pedir o protocolo, e eu como outro cidadão comum, como não sou um vereador, como outro cidadão comum, eu vou lá brigar para que esse protocolo seja cumprido, porque eu conheço os caminhos", né, e é aquela brincadeira, né, que é muita verdade, conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Uhum. Conhecer a verdade e você vai para os caminhos certos. Então, assim, qual que é como que eu faço o processo? O processo é esse, esse e esse. Então, quando eu passo a saber os processos legais, eu tenho direitos. Sim. Então, gente, às vezes a pessoa exige e simplesmente Não quer buscar não quer nada. informação. Outra coisa que eu encontro grande dificuldade, tá? Tem pessoas que ligam, ou para mim, ou para o meu funcionário, eu tenho funcionário porque eu tenho empresa, tá? Não Sim, é sim. funcionário político, não. E ligam e falam assim: ah, eu quero saber se o Emerson pode me dar uma cesta básica que eu voto nele. Eu falo: "Não", Nossa, e acontece bastante? muito, muito. Tem gente que liga e fala: "Ah, manda uma cesta básica, eu tô passando aperto, eu voto nele". Ou se não, liga para mim e fala assim: "Ah, me manda R$ 50 que eu voto, meu voto é garantido". É picaretagem, né, cara? Não, as pessoas, assim, eles querem colocar gente lá dentro que vai roubar eles, porque eles se vendem por R$ 50, eles se vendem por uma cesta básica. Gente, eu sei da dificuldade, eu sei que as pessoas estão passando necessidade, mas não é pedindo para que dê uma cesta básica que você vai melhorar. Pelo contrário, você vai piorar mais. Porque um político que ele é capaz de comprar 500 cestas básicas, que deve custar Distribuir. hoje uns R$ 100 uma cesta básica boa, na verdade, uma cesta básica boa deve estar, se eu não me engano, tá R$ 121, R$ 127. Sim. E se ele vai comprar 100 cesta básica, ele vai gastar R$ 1.200. E ele vai garantir não 100 votos, ele vai garantir 4 de cada família, que é uma família média de 4 pessoas, Aham. ele tira 400 votos. Só que ele vai querer recuperar esse dinheiro. E aí o que que ele vai fazer? Ele vai fazer maracutaia, ele vai roubar, E o ele vai lucro dele é muito maior. isso. O E aí ele lucro. vai tirar da educação, ele vai tirar da saúde, ele vai tirar da merenda escolar, vai roubar teu. Você está ganhando uma cesta básica e ele vai tirar do teu filho quando você for comer na escola. Então, assim, eu não aceito. É desumano. Se eu aceitar isto, se eu aceitar esse tipo de pedido, eu estou sendo corrompido antes de qualquer falar, o poder te corrompeu. Sim. Então, eu não aceito hoje a corrupção e não aceitarei amanhã a corrupção. Uhum. Porque ou você entra para mudar, ou você senta, seja um cara frio e fique no seu lugar quietinho. Não seja uma pessoa que vai lutar pelos direitos. Então, a maior dificuldade que eu encontro é realmente conseguir, porque nós temos mais 19 que muitos compram a cesta básica e dão para os outros. Uhum. Outra, a população que ainda se vende, porque fala que político não dá a vida inteira para ele, então ela aceita uma cesta básica, ou R$ 100. Tem uma, tem uma moça que toda vez que eu abro minha rede social, coisa assim, ela manda mensagem. Ela já matou a mãe, já matou o pai, já, Matou? já matou, tá, não, matou assim, né? Tá? Ah, Já matou a mãe, já matou o pai, porque assim, ai, minha mãe morreu, você pode me ajudar com R$ 50? Ai, eu tô com câncer. Ai, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Gente, toda vez, toda não vez, temos toda tanta vez. morte de uma vez só, né? Porque nós temos alguma, né? Eu tenho minha rede social, Sim. minha esposa tem a rede social dela, e as pessoas, a gente tá fazendo essa campanha, né, de vamos votar correto, isso aqui, e ela já entra pedindo dinheiro, entendeu? E eu já mando logo a lei eleitoral, tipo assim, não tem boi, não dou, entendeu? E aí falam que, ó, aí eu vou falar uma frase aqui que eu vou falar que eu sou radical. Não sustento vagabundo. Ponto final. Foda-se, né? Entendeu? Não quero saber de sustentar vagabundo. Gente, precisa de um curso, vamos correr atrás de uma bolsa de estudo. Precisa de, sabe, de uma outra coisa, vamos correr atrás. Outro dia uma pessoa foi pedir para mim que se eu podia resolver um problema dela de arrancar uma placa. Arrancar uma placa. É. Eu pensei, gente, deve ser uma placa de obra que ficou, né, uma placa assim. Não, a pessoa queria arrancar uma placa que ela estava se sentindo incomodada, que estava na frente da casa dela e proibido estacionar. Ah, Eu falei, como que eu vou pedir para tirar uma placa de trânsito? sim.
entendeu? Ela estava se sentindo incomodada porque a Não, placa estava na calçada dela, um crime público, né, se você fizesse isso. entendeu? Então, tem coisas que o cidadão não entende o poder de um vereador, o poder de um deputado, eles não sabem o que que é executivo, legislativo e judiciário. Por quê? Falta a a mídia, falta a escola de verdade, passar a função dos poderes. Exatamente. Porque hoje eles ensinam muito superficialmente, porque não é de interesse dos corruptos que o povo tenha conhecimento. Assim como a multa por você não votar é R$ 3 e os quebradinhos. Só que imagina a população em massa, cada brasileiro que não vai votar. Não, então, O a quanto? multa deveria ser R$ 10.000 por você não votar. Sim. Sabe por quê? Porque eles preferem que você não pague os R$ 3 e não vá votar, porque eles colocam quem eles querem lá dentro. Porque você fala: R$ 3, eu nem vou me esquentar a cabeça, e desce pra praia. Hum, Numa coisa tão importante que vai decidir 4 anos da sua vida. São 4 anos que aquela pessoa que foi eleita por alguém vai estar ali. uhum, Então eles não vão te multar caro, porque você não liga para votar, e o voto é uma coisa extremamente importante. Tem pessoas que ainda passam e pegam o santinho no chão, fala: "Vou votar nesse aqui porque ele é bonitinho". hum. Só que se você pegar um Google e digitar o nome desse bonitinho, ele é procurado em todas as instâncias. É, acho que no Entendeu? site do de onde que eu acho essas conversões? É no site do STF, não? Você encontra Portais. no TSE, você encontra no Tribunal Regional Eleitoral, Aí enfim. você vê todos os processos de Não, qualquer. você encontra no Google. Você digitar o nome da pessoa no Google, Ah, aí, tá vendo, pessoal? no Então, assim, Google, se você se identificou com alguma ideologia de algum candidato, faça a pesquisa dele no mínimo no Google, sei lá, nem que seja, não vou falar momentos antes, mas sempre orientar dias antes, ver se os ideais batem, ver se realmente a pessoa é de uma índole que condiz com a sua. gente, você tem rede social. Sim, a rede social tem. Você entra na rede social, você vê a ideia do candidato, se ele está defendendo vagabundo, Mas se ele está é, defendendo o crime, se ele está defendendo. Porque tem candidato que bate na cara dura e fala assim: sou a favor a continuar com a saidinha. Eu acho que assim, corta a saidinha. Eu não aceito vagabundo. Cumpriu pena, tem que cumprir até o fim. uhum, Não, é liberto em um terço da pena está em casa, ou cometendo outros crimes. Então, quando você fala, lógico, o vereador não tem esse poder de lutar por uma saidinha, mas tem candidato que fala: "Não, é apoiador disso. tem que ficar em casa". Tem gente que apoia o aborto, tem gente que apoia é assim: "Ah, eu sou cristão, eu amo a Deus, eu sou isso", e vai lá e vota num candidato que é a favor ao aborto, que é a favor à liberação de droga, que é a favor a aí você fala: "Gente, se você é cristão e você vota nesse, de duas uma, ou você não é cristão, ou você é burro", Aham, porque é uma rede social, você entra ali e vê a ideia do cara, sim. você vê o projeto do cara, e o projeto do cara é qual? "Não, eu sou a favor à vagabundagem". E quando você é a favor da vagabundagem, você aceitou, depois você não pode reclamar. Então, rede social, Google, site do TSE, entendeu? Porque às vezes o cara passa, né? O cara passa pelas aprovações. Lógico que não é tão fácil passar pelo site do TSE se o cara for ficha suja, entre aspas, tá? Se o cara for ficha suja, porque nesse país tem aquela situação, você é ficha suja, mas você cumpriu, aí você já está com a ficha limpa, Uhum, né? Só que qual o seu crime que você cumpriu? sim, sim. Qual a gravidade do seu crime? Então, acho que a maior dificuldade que encontra realmente para você poder ajudar ao prefeito que chegar é realmente conscientizar a população, é criar um voto consciente, que eu acho que a coisa mais importante do mundo é o voto consciente, Claro. porque todos os países que são evoluídos, o voto é consciente, Porque o povo já é evoluído. entendeu? E nós temos pessoas maravilhosas que simplesmente têm preguiça de pesquisar. Exatamente. Portanto que, assim, eu acredito que é uma alienação que desde cima a baixo que, por exemplo, assim, eu sinto falta de ver nas redes sociais a dia de divulgação da eleição. Você não consegue. Se você for procurar hoje, você não vai achar o dia da eleição no Google.
Não, é assim, a gente Tem que sabe. entrar no site, lá no rodapé da pesquisa, não sei o quê. As pessoas, tipo assim, é uma coisa governamental, não sei, acho que é mais do que isso ainda. E a alienação ao povo que não tem onde você achar o dia exato da eleição. Então, Poucas pessoas sabem que é dia 6. a eleição será dia 6, né? Primeiro turno, Primeiro turno. tá? Depois, normalmente, 30 dias, 25 dias depois, sempre, ó, um detalhe, hein, sempre cai no domingo. Sempre quero do né? Já se prepara aí. Você É, vai fazer aquele churrasco, não sei o quê, vai voltar primeiro, depois você. entendeu? Um detalhe, Entendeu? né? Então, Uhum. porque sábado ainda tem pessoas que trabalham com comércio, com loja, então eles deixam para o domingo, que é o dia, que seria do Atípico, descanso, né? né? Seria um dia mais descanso. Não que não tenham muitos comércios abrem de domingo, né? Inclusive shopping, vai Até ser. porque se fala: "Ah, mas deveria descansar", você não come, você não compra um pãozinho, você não, né, Exatamente. a padaria é de segunda a segunda, então muitos comércios, é de domingo a domingo e o funcionário, às vezes, tem que cobrir escala de outro e é uma vida dura. Uhum. Trabalhar com comércio não é uma vida fácil, é uma vida bem dura mesmo. Sim, sim. Mas é consciência, eu acho que é uma das grandes lutas que nós temos que impor, entrando ali na Câmara, nós temos que começar a conscientizar as pessoas. Quem sabe, talvez, uma aula desde a base, porque a prefeitura ela cuida até a oitava série, Uhum. depois é o Estado, tá? Então, vamos lá. Então, quem sabe a gente começar ali na base, já ensinar nossas crianças o poder de um voto, a força de um voto, a consciência, não ideologia partidária. Sou contra ideologia partidária. Eu Sim. acho que escola não tem que ter partido, não tem que ter nenhum tipo de ideologia. Escola é lugar para a criança aprender e se alfabetizar. Porém, ensinar o poder que ela tem na mão, que é o que eles não querem que ensinem para a população, o Uhum. poder que a população tem na mão do voto. Ah, então é só não ir votar? Não, não é isso. Votar é importante. Uhum. Ah, eu tenho poder, eu não voto em vagabundo nenhum. Não, você está dando oportunidade para o vagabundo votar no vagabundo. A verdade é essa. Uhum. Você está dando oportunidade para um grupo de pessoas que já são compradas ou que já são de facções, colocarem gente das facções ou gente que já compraram eles. Sim, Então você é tão importante para votar quanto qualquer um. sim. Então, outro dia eu estava conversando com uma senhorinha e ela falou: "Eu tenho 86 anos, filho, eu não voto mais". Eu falei: "A senhora não vota mais, mas a senhora ama seu neto?". "Ai, é a minha paixão, meu neto". Eu falei: "Então o seu voto é importante para o seu neto, porque o seu neto ainda não vota, seu neto é bebê". E ela, como responsável, tem que decidir o futuro da nação em cima disso. Então ela é importante, o idoso é importante votar, Uhum. porque ele está pelos netos, pelos bisnetos, né, ele está lutando, porque tem idoso que tem bisneto. E assim, o filho dele vota, o filho dela vota, mas às vezes o filho dela, o filho dele está votando errado, e ela está lá contra, lutando, brigando para votarem a favor, então o voto dela é importante. Uhum. Porque às vezes o filho e a filha dela pegou um papelzinho no chão, que ela não gosta de política, só que a senhorinha, o senhorzinho, ele tem muito mais consciência política, porque é muito mais vivido. Uhum. Então eles passaram por vários e vários governos. E eles conseguem avaliar qual foi o governo que fez mal e qual não fez mal, Sim, entendeu? Então, eu falo para o senhor, para a senhora né, que tem essa cabeça, fala assim: "Puta, eu preciso continuar, eu estou vivo, então eu preciso me levantar no dia e ir lá e pôr meu voto numa pessoa certa". sim. E vocês têm, e o velhinho e a velhinha, que eu gosto de chamar de velhinho e velhinha, tem muito mais tempo para pesquisar, Ah, com certeza. né, tem muito mais tempo para Só pesquisar. deixar um pouquinho o crochê de lado e Deixa o crochê, deixa o crochê. para de assistir a novela mexicana, Tipo, né, nem televisão, por favor. pelo amor de Deus. Tem que ensinar, eu acho que tem que ensinar eles muito a usar o YouTube. Cara, minha avó, se deixar no Facebook, ó, o dia inteiro, cara. Meu, O dia inteiro. Nem televisão, nem nada que nem assim. Eu tava reclamando que a morte do Silvio Santos. Ah, Silvio Santos morreu, o que que eu vou entreter? O que que eu vou assistir agora na televisão? Eu falei assim, meu irmão, você fica no Facebook o dia inteiro. assiste mais. Netflix, você sabe várias séries aí, mas.
É, o Silvio Santos, na verdade, já estava fora da televisão há um tempo já. Exatamente, depois que ela tomou conta, tipo, nossa, agora que ele morreu, Aí ela tomou consciência e aí ela morreu. tomou consciência. Mas ele já estava afastado já tinha um bom tempo. Exatamente. Mas assim, Emerson, eu queria te perguntar também uma coisa que eu fiquei bem curioso, e a importância dos seus amigos pessoais depois da sua candidatura? Como que você enxerga isso dos seus amigos, do seu apoio, do seu ciclo social do Emerson? O que que você pode falar Olha, sobre? dentro de muito estudo, tá, eu inclusive eu até aconselho pessoas a fazerem alguns cursos ligados à PNL, se autoconhecer. Ah, é muito legal, a sanidade mental e a saúde social Sim, conhecendo pela mente. dentro de um dos cursos, assim, eu sou muito autopreservação, tá. Uhum. E autopreservação é aquela pessoa que o nome já fala, se autopreserva. Então, eu tenho um grupo de amigos de verdade, adquirido pela vida e pelo tempo, que são realmente pessoas do bem, pessoas que eu posso confiar, pessoas que fazem parte do meu ciclo social. E a gente, como autopreservação, eu brinco assim, para entrar no meu grupo não é tão fácil. Sim, Assim, acho que dá para contar no dedo a quantidade de amigos de verdade que nós temos. Que nós temos que saber dividir o seguinte: o que são conhecidos, o que são colegas e o que são amigos. sim, Muitas vezes a gente quer colocar conhecidos no nosso grupo de amigo e vai dar merda. mas né, Muitas vezes vocês querem colocar colegas no grupo de amigos e não vai dar. Para entrar no seu grupo de amigos, que no meu caso, tem que ser muito seletivo. São pessoas que, assim, têm que estar realmente do bem, pessoas que queiram ajudar. E os meus amigos que eu tenho hoje são pessoas que realmente vibram na mesma energia que eu vibro. São pessoas que estão sempre procurando fazer o bem e ajudar pessoas. Então, assim, é, é muito simples. Jogador de futebol anda com jogador de futebol. águia anda com águia, Isso. tubarão com tubarão, 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 sardinha com falcão com... sardinha É, e assim por diante. Então, no meu grupo de amizade não poderia ter pessoas que pregassem diferente do que eu prego, do que seus ideais, faz sentido. meus ideais, porque ele ficaria desfalcado, Não, não teria. aquela frase clichê, mas faz todo sentido. Você é a base das 5 pessoas que você convive fora da sua casa, e se você dividir o ganho das 5 por mês, é o que você ganha. É mais ou menos isso, entendeu? A frase é muito correta. Entendeu? Então, assim, eu sempre. Outra frase clichê, mas funciona na minha vida, eu sempre sento em mesa que eu sou o mais burro. Não mais burro, com menos informação, porque eu quero aprender com Isso, quem já chegou lá, isso, entendeu? isso. Eu falo que nós temos que andar sempre com pessoas que somam Isso, e homem. não que subtraem. Sejam interessantes, não interessáveis, né? É assim, pode ter pessoas, é assim, pessoas são pessoas e tem pessoas que têm conhecimento numa área, tem pessoas que têm conhecimento em outra área, e vai sempre somando e trazendo para a nossa vida esse conhecimento. Uhum. Então, eu tenho amigos que já estão há muito tempo na política, eu tenho amigos empresários, eu tenho amigos funcionários de empresa, eu tenho amigos de vários nichos, Vários mas âmbitos, né? sempre são pessoas que estão somando. Uhum. Sempre tem que estar somando na minha vida, porque andar com gente que eu considere menor do que eu, não vai me somar. Então fala assim: "Ah, mas você só anda com gente melhor que você?" Eu acho que, assim, não quer dizer que as pessoas sejam melhores que eu ou não. Eu me considero menor que essas pessoas e gosto que as pessoas sejam maior que eu, porque eu vou Uhum. aprender. Se eu começar a andar com pessoas que eu estou considerando que estão lá atrás, eu vou falar assim: "Putz, meu, ela vai me puxar. Em vez dela me ajudar a subir, ela vai me puxar." Então, assim, não que a gente não traga pessoas que a gente possa ter nosso ciclo de amizade. Melhor dizer assim, ó, eu posso andar com uma pessoa menor, mas que eu saiba que essa pessoa tem capacidade para me passar, Isso, e quando você puxa ela, né? entendeu? Automaticamente. Ela pode, assim, falar assim: "Puta, hoje ela, coitada, essa pessoa não tem tanta informação, Uhum. mas com um pouquinho de informação essa pessoa voa, Sim, ela me exatamente. passa, ela decola." É porque assim, a gente sempre tem na nossa vida aquela pessoa que não necessariamente chegou num cargo financeiro X, pra você ter aquela admiração, mas só que pela história de vida, pelo respeito.
Você tem a mesma consideração do que Dinheiro aquela não é o pessoa que você quadro já para conhecia. dinheiro não é o quadro requisito para ter minha amizade, Sim. entendeu? Até porque se for assim eu tô ferrado, não vou ter amizade com gente. Não, você viu o Elon Musk, para aí. Ô, quem dera, eu sou fã do Elon Musk, Então você sou fã, é, sou fãzaço dele, do Marçal aí, pô, para aí. eu sou fã do Marçal, Eu também sou pra caramba. entendeu? Nós temos que ser fã de quem é maior, não de quem é menor. Sim. Você nunca vai se você ouvir um cara falar assim: "Eu sou fã do", sei lá, eu do Ó, ser fã não é ser fanático. você Detalhe. não é ser fanático. Mas a pessoa fala: "Ah, eu sou fã do", deixa eu achar uma pessoa, do personal lá que pegou a mulher lá, isso, aquilo. Se o cara falar que é fã disso, que é, eu lembro o nome dele, já Cariani? sumiu, não, que já sumiu da mídia lá, o que fez que era morador de rua, que pegou a mulher do personal, já sumiu. Ah, sim, eu lembro. Se o cara falar: "Não, eu sou fã desse Sim, eu cara", lembro desse cara. pô, tanto que o cara Hypou chegou na internet demais. chegou na mídia, sumiu, por quê? Porque é um cara menor. Então, Uhum. cara, sou fã desse cara, o cara tá sendo fã de algo que é pior que ele. Então, aí Então você você tem tá que ser fã de alguém que seja melhor que você. exatamente. E dentro das PNLs, ele diz que nós temos que buscar alguém para nos modelar. Então eu tenho que me modelar uma pessoa grande. Uhum. Então, se eu olhar assim, uma pessoa na política que eu me modelo é o Quem são Tarcísio. suas referências? Tarcísio é um. Tarcísio? Falo que o Tarcísio é um cara assim que sabe ser político. Uhum. Bom, Enéas a gente não precisa falar, ah, já Nossa, o comentou herói várias vezes. incompreendido, né? Super incompreendido, mas um crânio, um cara assim. Quantas faculdades ele tinha? 5 faculdades, se não me engano? Ele Caramba, era médico, ele era professor, médico pode professor, ser professor, ele acho que não era psicologia, se não me engano. Enfim, psiquiatria. psiquiatria Psiquiatria, também. Ele era entendeu? fodido, né? Não, ele tinha um conhecimento gigantesco. E se eu não me engano, na época da eleição dele, se eu não me engano, ele era o único poliglota e que tinha mais de uma faculdade. Não, ele tinha, ele assim, tudo bem que perto das eleições com que ele competiu, não precisava, o cara não precisava muito, né? O cara bastava ter ensino médio, já era com quem ele competiu, meu amigo. Deixa abaixo. Não, deixa quieto. Se vocês querem saber, pesquisa no Google. Pesquisa, mano. Eu me nego a falar porque é capaz da rede É, cair. um detalhe, assim, se quiser saber o melhor documentário do Enéas, que é. Eu assisti só os primeiros 10 minutos, mas eu tenho certeza que é o melhor por conta do audiovisual, a questão de produção, é do vídeo do Abraham, então. Ele é um cara que, tipo assim, disruptivo em relação a sistema, ele bate de frente mesmo, ele fala bastante coisa, ele não tem nenhum partido, e é um ótimo youtuber, na minha opinião, o melhor roteirista do YouTube do Brasil, assim, eu acho ele fantástico. Nós temos. Então, ó, eu falo assim, grandes líderes passaram pela nossa atmosfera, pelo nosso planeta, Uhum, grandes, tá? É que se a gente for falar de líderes, né, muito do passado, né, nós vamos levantar, né, até alguns nomes até bíblicos também, sim, mas eu acho que não é o caso. Eu vou falar hoje do de questão, que é um que eu admiro muito, é o Tarcísio, sim, embora o Marcísio está fazendo uma péssima escolha em Stark Nunes, uhum. tá? Não, tudo bem que a gente sabe o que é, infelizmente, são partidos, né? E os partidos, então ele está apoiando o Nunes, mas eu não acho que está sendo. Mas na realidade, que assim, esse jogo dessa novela, entre aspas, ela vai ser meio que revelada a partir do segundo turno, Então, entendeu? o problema é que, querendo ou não, Até lá a gente não tem informação. eles estão deixando esse segundo turno muito. Como eu vou explicar? É assim, eles estão deixando um candidato não tão bom, junto com e apoiando um outro candidato que também não tem força, Uhum. e deixando um candidato que eu acho que talvez teria o mesmo propósito que eu tenho, deixar o seu legado e não se corromper. Porque posso estar enganado, tá? A gente não pode pôr a mão no fogo por ninguém, né? Uhum. Mas eu acredito que o Marçal, se ele entra, ele quer mais por uma questão de ego e fazer o nome dele, do que por questão de querer se corromper e roubar, Ele já tem dinheiro suficiente, então a entendeu? ambição dele não é dinheiro. Embora nós tivemos um governador em São Paulo que também era riquinho e só fez, É, né? Então, por isso que eu falo, não posso pôr a mão não no pode fogo, pôr, é. né? Mas eu acredito, tá? Posso estar enganado. É que já entra o globalismo, né? Globalização. Interesses políticos são outras coisas, né? Assim, é Então. muito mais a fundo do que a gente imagina. Não, quando eu falo de política,
a política é uma arte e ao mesmo tempo é um jogo, né, é uma arte de governar, Uhum, porque governar para ser um governante, um governador, porque governante que eu falo é governar em geral, você tem que ser um artista ali, para lidar, porque você vai encontrar gente de todas as formas, gente com várias ideias, com várias cabeças e muitos querendo só o quanto pior melhor, né. A gente sabe que governar é difícil, porque se você hoje perde uma eleição, você vai querer fazer de tudo para que o meu mandato seja péssimo, para que na próxima você entre no meu lugar. uhum. E esse jogo é um jogo, infelizmente, é o jogo do ego, tá. Então a gente percebe que então, assim, falar que ele vai ser o perfeito, não vou falar, não vai sair da minha boca, mas para São Paulo hoje, perto das escolhas que está tendo em São Paulo, eu acredito que o Marçal seria a melhor escolha. Compreendo. Eu acho que ele surpreende muito, e ele não é esse louco não, tá. Esse Não, louco que ele tá fazendo papel é pra chamar atenção. é muito marketing, né? É, ele É tem que brand, fazer na real. ele tem que fazer, porque se ele não fizer esse jogo de explodir e falar, enfim, o que que acontece? Ele seria um cara passando ali apenas no terceiro, quarto lugar. Nós teríamos hoje o Boulos e o Nunes disputando, depois viria o Datena, depois talvez viria ele, ou talvez estaria empatado lá com a Tabata, É, entendeu? Então seria algo muito quando ele explode e mostra toda aquela loucura, é para chamar atenção: "Gente, eu tô eu aqui, tô aqui eu tô aqui, quentíssimo, né? quentíssimo, prontinho, saindo do forno para brigar", entendeu? Ah, pra coragem que ele tá fazendo, cara. E eu só não entro numa briga feia porque eu não tenho metade do dia dele. Poxa, Senão, cara, olha, e rapaz. só de muito que ele deve estar pagando ali já. Não, são multas e multas, mas ele é um advogado. Não, ele sabe o que tá fazendo. Ele sabe o valor das multas que ele vai ter que pagar. Aham. Então, tem dinheiro, é um bom advogado, tem uma boa equipe, então ele paga o preço. Assim como, ó uma multa que teve que o peso valeu o preço. Uhum. Assim como o o Molusco, não posso falar o nome, né, assim como o Molusco pagou o preço de R$ 15.000 para fazer uma candidatura adiantada do cara dele, Sim, entendeu? Porque 15.000 para eles não é dinheiro. Então, no dia 1º de maio, ele foi lá e falou quem era o candidato à prefeitura de São Paulo, canetada. entendeu? Tomou uma canetada de 15.000, para esses caras 15.000 não é Não é nada, nada. É um então, jantar, né? e fez uma campanha antes da eleição, pagou a multa. É uma multa que eu acho pequena, perto do poderio que esse cara tem hoje para indicar alguém, entendeu? Hum. Então, infelizmente, a gente percebe que os caras já sabem o valor que paga e quanto vale. E o Marçal está fazendo uma coisa, ele paga a multa que precisar referente ao tanto financeiro que ele tem, mas ele está botando, está tirando todo o sossego desses candidatos que já estão ali. Né? E eu falei muito do Marçal. Sim, porque essa é a referência principal para esse momento, né? É uma referência. Aham. Tarcísio é uma referência, Marçal é uma E referência. se você tem o privilégio de sentar e conversar com ele e fazer com que Puta, eu adoraria. aprender, trocar ideias, né? Porque você também tem muita coisa para ensinar. Eu aprendi muito com você só hoje aqui, Porra, quem dera, rapaz. entendeu? Quem dera. Acho que nós aprendemos um com o outro. Ninguém aprende sozinho, Exatamente. entendeu? Você passou informações, eu estou passando E informações assim, eu acho que assim, para a população brasileira, eu como uma pessoa que eu estou no lugar de voto, eu falo por mim, pela população que está assistindo aqui, gente, não é porque você é um à esquerda contra a direita que vocês vão se matar. Não não. faz sentido, entendeu? Eu tenho meus ideais, meus amigos têm de ideais diferentes, e tudo bem, tudo certo. Ou a gente não conversa, ou quando a gente conversa, entra num eixo, num assunto, talvez um concorda tal coisa, outra também. Não faz sentido a gente se matar. Você já reparou que o Brasil, ele só, a única parte dessa década que a gente se une é quando tem Copa do Mundo. Ah, você viu o que aconteceu, né? 2027 vai ter Copa no Mundo do Brasil de novo. É sério? É sério. Foi Mentira. sorteado em 2027, teremos Copa do Brasil de novo. Vai começar toda a roubalheira para construir estádio, tudo de novo. Nossa, essa eu não sabia. É, Por tudo que é de mais sagrado, eu não sabia. eu vi ontem que foi sorteado, então em 2027 teremos. Meu Deus, eu jurava que era só daqui a 50 anos. Eu esperaria que seja daqui uns 500, porque a nossa seleção é uma porcaria comprada, tudo pago pelos patrocinadores, escolhem quem eles querem. Interesse político O também. nosso governo
fecha milhares de acordos fraudulentos com muita grana, Uhum. né? Assim como foi construído vários estádios no meio da, lá no meio da Amazonas, no meio do lugar que nunca mais usaram. Onde foi seu estádio? Ah, foi feito estádio até na Amazonas. Não, desse de 2017, você sabe Não, quando vai vai ser ser? feito agora. Mas foi oficial essa notícia ontem? Eu ouvi ontem pelo Instagram, foi sorteado, aí eu estava lendo as coisas lá, 2027 teremos Copa novamente no Brasil, entendeu? E Eu não sei se eu fico feliz ou triste, sabe? não, cara, eu como brasileiro, sabendo que nós precisamos de saúde, de educação, de É, segurança, Copa do Mundo, meu amigo, é a última é a coisa que me última coisa que interessa, faz sentido, né? entendeu? Uhum. Até porque há quanto tempo que a seleção brasileira não é tão brasileira assim? Todo mundo joga fora, tudo milionário, camisa zero. Não existe mais amor à camisa e coisas desse tipo. Hoje, assim, os caras jogam por jogar, Sim. entendeu? E eu não tô falando um específico, eu tô falando, né, A massa, né? uma máfia que a gente vê por trás ali, Uhum. entendeu? E é escolhido aquele cara que tá no banco de reserva do pior time, mas o cara, o empresário dele já negociou que ele vem jogar. A gente sabe que é ridículo o que acontece e o Brasil não tem essa relevância. Nem o futebol feminino, né, conseguiu trazer nada. O masculino já não traz nada há muito tempo, entendeu? E Copa do Mundo, todo mundo sabe que Copa do Mundo é botar dinheiro no esporte, né, entre aspas, botar dinheiro no esporte na verdade, esse dinheiro nem chega ao esporte. Uhum. Esse dinheiro vai, eu acho que vai se liquefazendo, vai sumindo, vai virando poeira no caminho. Vai vendo fumaça. Ó, nós indo para Pra quarta ele. dimensão. Qual que é o seu jogador favorito? Nenhum, Nenhum? Não, nenhum. assim, historicamente falando. Cara, eu Tem algum jogador? nunca tive nenhum jogador favorito. Eu falo assim, talvez, pela história que eu sei, seria o Garrincha. Garrincha, né? Pela história que eu sei, não é do meu tempo, Não, você tem. mas um pouco de história que eu sei. Entendi. Ah, vou receber uma crítica pesada agora. Pelé, para mim, era banheirista, Nossa. tá? Para quem é fã do Pelé, para mim, eu olhava o Pelé como um grande aproveitador de bola, ele ficava na banheira esperando. Não era igual o Garrincha, que eu vi alguns clipes do Garrincha, que ele dava nó daqui, dava nó de lá e chegava. Aham. Talvez o Rivelino Rivelino também, né? também tinha, Eu gostava muito do Roberto Carlos. Não é da minha entendeu? época também, mas. Assim, eu peguei a Copa de 2006, ele É, mesmo. o Roberto Carlos era assim, era um chute assim, monstruoso, uma força no pé. Bom, vamos lá. Vamos falar um cara que eu acho interessante da atualidade. Eu não sou fã, Aham. mas acho atualidade. Ronaldinho Gaúcho. Ah, o Gaúcho, O ele Gaúcho. O ele Gaúcho é. acho um cara assim. Ali Só é. que eu não sou fã de futebol. Entendi. Eu não sou aquele. O meu esporte sempre foi luta. Luta, né? Luta. Ah, Então, arte marcial, luta, sempre foi o meu esporte preferido. Eu não gosto de esporte bruto. foi de luta, eu gostava de luta. É, a luta, duas, eu não luto, tá, gente? Duas bestas entram pra se matar. Pronto. O futebol é um esporte que o cara não tá esperando a pancada e toma a pancada por trás. Isso é brutalidade. Pode crer. Mas aí agora eu vou te perguntar uma coisa. Qual que é o seu número? Faz seu jabá pra todo mundo. Opa, isso é Agora chegou esse importante. momento. Venda seu peixe, meu querido. Fala pra todo mundo aí. Falar o número é a coisa mais É, importante. exatamente. Eu sou do Partido Progressista, tá? Eu falo que é o partido que mais cresce, porque é um partido que está visando realmente o ser humano. O Partido Progressista me deu o número 11 e eu escolhi 3 números. Então eu tenho 11555. O meu número é 11555, tá? É o meu nome dá na legendinha lá é Emerson Andrade, como eu expliquei lá no comecinho do vídeo, por causa da origem dos Andrades, eu acho maravilhosa. A minha luta é muito grande, principalmente com a pessoa da terceira idade. Não que as outras não sejam importantes, mas todos nós queremos envelhecer. Todos nós queremos ter uma velhice digna. E quando a gente começa a envelhecer, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter incapacidade de resolver certas coisas. E por que que nós não podemos ter um lugar para a gente ser dignamente velho?
porque envelhecer só não envelhece quem morrer. Uhum. Então, eu quero envelhecer. E eu quero ter um lugar para eu sentar com a veiarada e falar bobagem. Jogar seu dominó em paz. Jogar meu dominó em paz, entendeu? É. Sabendo que eu vou ter uma assistência de saúde, sabendo que eu vou ter ali um espaço para estar com reunião. Gente, olha como é interessante eu ter um espaço dentro da cidade, aonde eu possa ter uma creche do idoso, para que o idoso possa ir até lá, porque eu não estou falando do idoso acamado, do idoso que sempre precisa de um cuidado muito mais especial. Mas tem muito idoso que a gente fala a partir dos 60 anos, 65, 70 anos, que anda pela cidade. Por que, que ele não pode ter um espaço e ali ele ter um pouco de lazer, um pouco de atividade, e nesse espaço, de repente, ter um médico, uma enfermeira, e ele não precisa mais ficar correndo desesperado para ir no postinho. Ele já está indo na creche dele ali, e vai ter um médico específico para cuidar dele, Aquela sensação de voltar a ser um pouco criança, né? entendeu? E ele poder, de repente, jogar um dominó, jogar uma tômbola, não pode falar bingo, né? Faz muito tempo que o bingo foi proibido, Às vezes até praticar, né? Uma terapia, entendeu? assim, terapia não, que eu digo é fisioterapia, Entendeu? um É esporte. assim, você pode fazer N coisas no espaço. Não é que não exista a creche do idoso, mas dentro de Jundiaí, atende pouca quantidade de É idoso verdade. perto do que a gente tem de idoso hoje. A população está envelhecendo muito mais do que antigamente. Uhum. Hoje, a faixa etária é 80 anos, até 90 anos. Na década aí de 70, de 60, se morria com 60 anos. Ou seja, nós temos aí 30 anos a mais de vida. Então, esses 30 anos a mais que nós temos de vida, nós temos que ter, no mínimo, dignidade. Então, pô, pode ter um espaço onde a senhora vai aprender a fazer aquele crochê que ela nunca aprendeu na vida, que ela adoraria fazer. Pode ter um espaço onde vai jogar bocha, sei lá eu, bocha, bocha, né? É aquela diversão que a pessoa tem que ter. Porque quando a pessoa para, quando ela para de a mente, ela envelhece porque ela entra em depressão, atrofia porque ela fica parada e morre. Quem Sim. sabe que uma creche de idoso, a taxa etária será de 90 anos, de 100 anos, com saúde. Então, se vocês puderem aí ajudar, gente, dia 6, porque para vereador é só o primeiro turno. Dia 6, o meu número é 11555. Estou aí para lutar por vocês. É isso, pessoal. Então, primeiro que volta livre. Então, assim, para você que se identificou com os ideais do Hermes, para você que se identificou com o lado humanitário dele, volta no 11555. Isso. E, meu, agora tem um desafio para você, tá? Tem um desafio aí, você já fez seu jabá, eu achei, pô, que entrevista fantástica, a gente já vai ao final dessa entrevista. Essa entrevista não, esse podcast, não é um bate-papo, né? Você tem uma mensagem para o mundo inteiro, de 8 milhões de pessoas. O que você falaria nessa mensagem e como você distribui essa mensagem para o mundo inteiro? Difícil, hein? Pensa bem que você só tem essa mensagem para mandar para a Terra toda. Planeta Terra chamando. Gente, uma mensagem que eu acho extremamente importante, que serve para, né, para o mundo inteiro. Amai-vos uns aos outros, porque o que mais atrapalha a gente é o ódio que nós vamos criando com o nosso semelhante. Uhum. Isso não foi falado por mim, isso foi falado há, há muito tempo atrás. Então, hoje nós temos guerras, hoje nós temos irmãos matando irmãos, pais, filhos se matando, porque o que está faltando é amor no coração. Quando nós paramos de olhar o nosso semelhante como nosso inimigo e olhar como uma pessoa que também precisa de ajuda, nós entendemos que nós podemos amar uns aos outros. Forte, forte. E como você espalharia essa mensagem para todo mundo conseguir ver? Talvez com IA. Aí você foi gênio. Aí você foi gênio. Você ia programar para quando a pessoa entrasse no site já ia tipo, oferecer sua mensagem. Porque a gente comentou de IA lá atrás e é o caminho que ele Eu está acho que eu achando. colocaria um QR Code de todos os outdoors de todas as estradas.
Pode ser, Mas aí a nossa, faz sentido o que eu tô mas se a pessoa não tiver o conhecimento para escanear o QR Code, ela não vai ler. faz sentido. Uma IA pode faz sentido. Você vai programar uma IA. Agora, hoje nós temos até inteligência artificial, talvez com uma IA. Meu, muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço Pelo pelo papo, dia. viu? Pessoal, novamente falando, Emerson 11555. Se você se identificou com os ideais, os princípios, vote nele. Novamente falando, não é um incentivo, e sim, voto é livre, você faz o que você bem quiser, mas, porém, instrua, se informe, se conecte e busque informação sempre. Eu acho que conhecimento é tudo e não pare até você ficar fadigado de conhecer tantas coisas boas nessa vida. Tá bom? Então, é um recado para toda a população que está assistindo. Mais uma vez, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço e juntos somos mais fortes. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Aí, Ai. foda, me foda, mano.